Opa, pessoal, lê aqui. E dessa vez, vamos entrar em treta de novo. Eu já vi o vídeo do Dave, e o Dave estraçalhou o vídeo desse cara. Só que o Dave, ele foi... Eu acho que ele não foi além, sabe? Ele respondeu um vídeo raso, de uma maneira boa, mas ele não aprofundou o vídeo, né? Então eu acho que consigo aprofundar um pouquinho nessa discussão aqui sobre essa a geração mais chata dos jogadores da Voxel. Eu vi o vídeo do Dave, não vou falar aqui, ele não tá falando de videogame. O Dave não falou de videogame, então eu acho que eu não preciso ser um expert de videogame para falar sobre isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou só aprofundar. Esse vídeo original aqui, ele tem a profundidade de um pires. Então eu vou aprofundar o que ele tá falando e vou refutar esse aprofundamento, entendeu, Pontinho? Pra gente poder brincar, pra gente exercitar o nosso pensamento crítico. Ou seja, eu vou usar o vídeo desse cara pra falar o que eu quero falar, né? Já falei aqui, eu não tenho a capacidade de ser um criador de conteúdo bom. Eu não consigo, o que eu quero falar, não consigo colocar no roteiro, não consigo desenvolver, então eu uso o vídeo dos outros. Então me perdoe o que eu quero da Vox, eu sei que você já apanhou, mas você não foi tão humilde assim, você foi mais canalinha no Twitter, você se fez... Sempre tem gente tão limitada quanto você para aplaudir, que é a definição desse vídeo. É um cara limitado, mais no sentido de profundidade. Ele mais fez do que ele reclamou, que é reclamar tão raso quanto todo mundo que reclamar o que ele falou. E se achando profundo, que acho que é o pior, se achar profundo. Então, vamos lá. Essa geração só tem gente fresca e eu digo mais, vocês odeiam videogame. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu nunca vi uma geração de jogadores tão sensíveis, chorões e chatos como essa de agora. E olha que eu já vivi por 6 gerações de consoles encaminhando para mais uma. Mas... acho que o problema tá aqui, ó. Chorões e chatos como essa de agora. E olha que eu já vivi por 6 gerações de consoles. É simples, sabe por quê? A resposta, eu nunca vi, é porque você nunca olhou. É simples. Literal, é simples. Vamos lá desenhar? Eu gostei de desenhar. Vamos lá, sabe o que acontece? É bem simples. É uma dicasinha que eu gosto de dar pro pessoal, pra quando eles se tocarem, que eles acham que o mundo é um morango. É bem simples. Ó, temos aqui uma pizza. Aí, 10% das pessoas são mala, certo? Agora, olha o que vai acontecer. Qual desses 10% é maior? Esse aqui, não é? Mas adivinha? Exato. Ou seja, a mesma quantidade de pessoas, a mesma. Se brincar, menos do que antigamente. O que aconteceu é porque tem muito mais gente jogando videogame. Virou uma cultura mainstream, virou uma cultura comum. E agora esses 10% são muito mais visíveis do que esses 10% há 10 anos atrás. Isso excluindo o fator internet que amplifica a percepção. Já falei, literal, existe bolhas. Então... é a coisa mais simples do mundo. Porque agora você decidiu olhar. Porque talvez quando você tá na lua de mel, oh meu Deus, todo jogo é um jogo novo, você não tem senso crítico pra saber o que é um jogo bom, o que é um jogo ruim, você só vai jogando. Pra que você vai olhar pra cá? Você não tem base pra fazer comparar. É a mesma coisa. Não dá quase nada. Encaminhando para mais uma. Mas antes de começar a falar sobre o chororô de vocês, editor... esse vídeo é muito ruim, meu Deus. Tá aí 1.5x, não vou morrer. Já tá, graças a Deus. Roda a vinheta. Vamos lá. Recentemente, a Valve saiu para o Game Pass e junto dele chegou uma enxurrada de comentários falando diversas coisas sobre o jogo. Lixo, jogo merda, bosta, fracasso e outros adjetivos limitados do vocabulário de uma criança de apenas 5 anos. Eu tô defendendo a Valve? Não, até... Interessante, não é? Por que a reclamação te incomoda? Aqui está escrito comentários, não ala de debate, não review, não desenvolvimento, não ensaio, não artigo, comentário. Ah, Lê, mas pra que então, se você não... pelo mesmo motivo. Ah, Lê, então por que falar mal? Pelo mesmo motivo que as pessoas elogiam. É tão simples. Quando a pessoa elogia, fala vídeo bom, ok. Quando a pessoa fala vídeo ruim, ok. Adivinha? As duas ações têm a profundidade de um pires. Mas por quê? Só o elogio você aceita e a crítica não. Porque ambos, quando o cara fala vídeo bom, ele assistiu o vídeo. Como tem um canal pequeno, eu sei quem tá elogiando ou quem tá falando alguma coisa do vídeo e não assistiu o vídeo, dá pra ver. E isso me deixa mais triste porque a pessoa não assistiu do que a pessoa que só falou vídeo ruim. Ah, comentário limitado. Sim, é pra que comentário é pra ser limitado, porque assim como a pessoa não desenvolve pra elogiar, a pessoa não desenvolve pra falar mal. Porque a atitude é a mesma. Colocar um comentário. Ou seja, a pessoa, quando vai elogiar, olha, eu gostei disso, fazer um review. Não, né? Agora, aqui nesse vídeo aqui, pode ver, até mesmo quando o pessoal tá dando uma leve refutada, é mais... Ou seja, não tem argumentação.
Assim como o elogio, porque não é o espaço. Que não é isso que as pessoas querem fazer. As pessoas não estão fazendo uma evolução, uma refutação. Tanto que 90% das pessoas que falam de vídeo lixo e eu pergunto, o que você não gostou? A pessoa nunca mais responde. Porque é assim que as coisas funcionam. Não é diferente hoje, não é diferente antes. Porque adivinha, é o público comum. É assim que o público comum faz. Porque quem tem que desenvolver a crítica é o crítico. Entendeu? É o crítico. É o reviewer. Porque ele está se pressupondo, além da opinião, e essa é a diferença da opinião. A opinião, você quer saber qual é a diferença de opinião? A opinião é aquilo que não se quer ser argumentativo. Seja porque você não quer argumentar, ou porque você não sabe argumentar. Você só sentiu. Joguei, não gostei, não sei do que eu não gostei, não quero ir além. Jogo lixo. Adivinha? É assim com o jogo, é assim com o filme. Por que eu vou falar com o filme? Porque o filme é bem mais velho que game. E é exatamente a mesma coisa. Parabéns. Você passou por 7 gerações e não percebeu algo básico. Às vezes as pessoas só querem se expressar. Seja um sentimento positivo, que é, nossa, gostei, maravilhoso. Sem nenhuma análise profunda por trás. Ou, nossa, que vídeo lixo. Joguei e não gostei. E acabou. Ai, ele jogou, não gostou, mas a culpa é dele. E adivinha? E o cara que jogou e gostou? Pode ser também. Não tem nenhum mérito. Então você tá falando que quando alguém fala mal, é porque é ruim. Porque falar mal, isso atinge as pessoas. E falar bem não, positividade tóxica, tá todo mundo falando, que jogo lindo, que jogo maravilhoso. Então você tá tentando colocar... Não. Falar mal é ruim, porque a pessoa tá falando mal sem base. E elogiar, a pessoa tá elogiando com base. Vídeo bom. Jogo bom. Filme bom. Animação boa. Não tem base nenhuma. É o mesmo peso de um vídeo bom, vídeo ruim. Jogo ruim. Filme ruim. Vídeo ruim. É a mesma coisa. Você só se incomoda porque a positividade tóxica ou a positividade plástica é bom pro seu ego. Porque você quer ouvir. Mesmo você também não sabendo se é verdade ou se é mentira. Se tem base ou se não tem. Porque você não tá combativo. Aí quando alguém fala mal, aí você quer entrar combativo. É simples, você gosta você não gosta do outro. Tá tudo bem. Só que o problema é, você tá reclamando que os caras que reclamam, tudo burro. Tem tanto, adivinha? Tem muito burro também ao elogiar. Ou você... por exemplo, Shrek. Literal. Eu vi muita gente elogiando o Shrek da maneira, assim, burra. Ou seja, se o que te incomoda é burrice, você tinha que se incomodar também quando as pessoas elogiam de maneira burra. Quando as pessoas elogiam e não desenvolvem. Vídeo bom. Vídeo bom o quê? O que soma? Vídeo bom. O que tornou esse vídeo bom? Foi a música? Foi a voz? Foi o ritmo? Foi a edição? Não, você não sabe. Vídeo bom. O que eu errei? O que eu acertei? Não comunica nada. Só o que a pessoa sentiu. Gostei. Que o vídeo gerou prazer nela. Que ela gostou do vídeo. A mesma profundidade quando a pessoa fala que o vídeo é ruim. Interessante, né? Até porque eu comecei a jogá-lo essa semana, então ainda não posso dizer se o jogo é bom ou não. Porém, não é só de Avowed que eu vou falar hoje. Salt of Midnight, Saros, Fable, Intergalactic, Ghost of Yotei, Detective 8020, Assassin's Creed Shadows. A lista é extensa e eu podia ficar aqui umas 3 horas citando jogos que ainda não saíram. Sim, jogos que não saíram. Sabe o que eles têm em comum? Todos estão sendo massacrados pelo público que não jogou, mas já os odeiam. Sim. E tá errado? Porque a pessoa fala isso e não sabe. E a base que a pessoa tá analisando pra falar mal é a mesma base que a pessoa tá falando pra elogiar. Você tá vendo o que você tá falando? Do que você está reclamando? Não tem lógica nenhuma. Isso com análise limitada. Porque é simples. As pessoas fazem algo pra te hypar, pra te gerar antecipação, que é a cultura dos trailers, que é milenar. É quase milenar? É quase milenar, né? Não sei quando foi feito o primeiro trailer, mas eu acho que sem dúvida o primeiro trailer veio lá pra 1920. Então já é milenar. Acho que eu vou até pesquisar. 1913. Então, aqui ó. Literal, a cultura milenar dos trailers. E você ainda não percebeu como que ela funciona? Que o trailer é feito exatamente para isso, para a pessoa poder ter uma antecipação, para ele causar no trailer um sentimento similar do que o produto final. Então, quando a pessoa faz o trailer e a pessoa não gosta, a única alternativa é a pessoa que viu o trailer e não gostou. O único errado é quem viu o trailer, não é quem fez o trailer. É a única alternativa, é a pessoa ficando mais fresca, não é o trailer que está sendo feito.
Ou não tem alguma coisa chamada de contexto. Ou você acha que quando lançaram o 17º trailer de filme de faroeste, e as pessoas falam, ai, faroeste de novo. Ai, você nem sabe se o filme vai ser bom. Foda-se, se o filme vai ser bom, ninguém aguenta mais filme de faroeste. Toma 10 anos. Porque é a mesma chance matemática falsa que as pessoas, você não sabe se vai ser bom, ao mesmo tempo que você não sabe. Você sabe o que você tá falando. Eu não posso criticar algo que eu acho que vai ser bom, eu acho que vai ser ruim, porque não é a realidade, você não sabe. Você também não pode elogiar. Só que adivinha, ninguém reclama quando as pessoas elogiam sem base nenhuma. Entendeu o ponto? Porque eu só não posso criticar. Simples, porque o floquinho de neve fica triste. E adivinha, dane-se o floquinho de neve. Dane-se essa geração fraca, entendeu o ponto? Porque não é isso que me deixa bravo com crítica. Não é isso que me deixa bravo com opinião. Opinião basa e rasa não me tem valor. Porque eu vou me importar com até mesmo minha opinião. Por que você vai se importar com a minha opinião? Zezinho lê de um canal insignificante falando besteira. Não tem lógica eu me importar com a opinião de um aleatório que eu não conheço. Entendeu o ponto? Então, para eu me importar com a opinião, seja ela positiva ou negativa, ela tem que ser uma boa opinião. O que é uma boa opinião? Uma opinião embasada. Até quando eu não concordo. Se for uma opinião que eu não concordo embasada, essa opinião tem valor. Então você não está reclamando. Você não está reclamando de que as pessoas estão criticando sem base. Você está falando que as pessoas estão criticando por criticar. Não, Lema, mas como é que você vai saber que o jogo é bom? Pelo trailer, pela antecipação. Porque quando você critica algo, não quer dizer que você está criticando a sua totalidade. É simples. Quando eu critiquei o teaser do Shrek, eu não estou falando o filme vai ser uma merda. Quando eu falo do teaser do Shrek, por exemplo, que eu não gostei, que eu achei ruim, é porque nesse trailer tem características que em outros trailers, não é teaser, que me tiram a desesperança. Esse teaser foi feito para me hypar, não me hypou. A minha crítica está concatenada ao material que é feito para gerar antecipação. Errado, sabe que a pessoa tá errada se ela criticar um trailer, se ela criticar um teaser, se ela criticar por um vídeo do YouTube, se ela falar que ela jogou, que ela assistiu, entendeu? Sabe por quê? Porque se chama percepção. E você sabe o que significa percepção? Padrão de consumo. Você sabe o que é padrão de consumo? Esses jogos ainda não saíram, mas são horríveis, péssimos. Jogos condenados porque o público viu o anúncio e não gostou deles. Você tá percebendo que é a função do anúncio é dar uma micro experiência do que seria o produto final. Mas as pessoas estão chatas, mas as pessoas estão tudo. Então você, sabe o que você faz? Você critica as opiniões fracas das pessoas, não a existência dessas opiniões que tá no título desse vídeo. E adivinha, meu lindinho? Opinião fraca existe desde sempre. Porque o público comum não tem, nunca teve e nunca quis ser um público especializado. O público comum se baseia e se resguarda em não ter opinião. Eu já falei isso daqui. Eu tava saindo com a menina, assistimos um filminho, coisa mais básica do mundo. Eu comecei a falar sobre o filme, sobre o que eu achei do filme, sobre a história. Ela olhou pra mim e falou: "Você fala depois do filme?" Eu não entendi como assim. Tipo, eu só assisto e assisti. Pra quê? Pra quê? Ficar refletindo. Refletindo sobre o filme. Que estranho. Ela falou isso pra mim. Porque a maioria das pessoas, literal, não fazem, não querem. Adivinha? Porque para dar a sua opinião, você não precisa que ela seja profunda. Você não precisa justificar a sua opinião. Adivinha? Exato. Porque se você falar, mas ficar dando opinião sem base, desincentiva as pessoas. Do mesmo jeito que você não tem positividade tóxica, não tem FOMO, não existe. Só o FOMO já é mais do que o suficiente para provar o que eu tô falando aqui. Mas existe também o lado ruim de você só elogiar pelo elogiar. Então, adivinha? Isso é o padrão. Isso sempre vai existir, não tem o que você querer fazer. Ou você agora, quando na aba comentários, prove que você assistiu. Para colocar um comentário no vídeo, tem essa questão sobre assuntos concadenados com falas do vídeo para provar que você assistiu o vídeo e entendeu. Vai colocar agora uma provinha para colocar comentário, uma provinha para colocar review. Literal, tem a aba crítico, porque existe crítica, que é exatamente as pessoas que vão dar a sua opinião e vão argumentar em cima, que é o seu canal, que é o canal de review, porque você tá atacando a parte do público que não precisa e nunca se baseou há 100 anos em ser obrigado a argumentar a sua opinião.
Simples, porque agora, no seu murinho de cristal, essas opiniões, em específico, talvez com os argumentos que você não gosta, por isso que eu não me importo, agora, em específico, não te agrada. Oh. Sabe o que seria mais proveitoso? Sabe o que seria mais proveitoso? O que eu tô fazendo aqui? Te explicando, complexando. Se o problema é falta de profundidade, tenta fazer com que essas pessoas tenham mais profundidade, porque quando você se aprofunda nas coisas, você começa a gostar mais, a evoluir. Mais no sentido de você melhorar o seu senso crítico. Mas você também é limitado, igual o público que você está falando. Você é só o perfil já vi, já amei. Mas no sentido de já vi a opinião que eu gosto, amei. Vi uma opinião que eu não gosto, ruim. Parabéns. Aonde eu quero chegar aqui? Como você, jogador, pode reclamar de um jogo que você nem sequer passou perto? Todo mundo tem... É simples. É só a pessoa na crítica dela, ou na opinião dela, é só falar, não joguei, mas parece uma merda. Acabou. Sabe por quê? Porque é pra isso que serve o trailer, que é pra isso que serve o teaser. Entendeu? Isso se chama percepção. Que é quando você pega experiências do passado, congrena no seu presente, para as suas ações futuras. Mas tem tanta gente que faz coisa ruim. Sabe por quê, meu amigão? Talvez é porque você é só mais um velho que não sabe nada. Vamos lá, vamos brincar de novo? Vamos lá? Vamos de novo fazer desenho. Essa linha que você está vendo se chama vida. Tempo de vida. Aqui é onde você nasce e aqui no finalzinho é onde você morre. Você é um jovem de 12 anos. Você está aqui. Quando você olha para trás, o que você tem? Quando você olha para frente, o que você tem? Isso vai ser importante, que eu vou argumentar mais para frente. Agora você está aqui. Você olha para trás, quanto passado você tem? Você olha para frente, quanto passado você tem? Então essa nova geração, igual toda geração, está limitada pelo sua baixa vivência. Porque ela tem menos aferência do passado. Ao mesmo tempo que ela tem muita informação condensada no passado, muito mais do que você já teve. Que é um dos motivos para a geração ficar muito mais crítica, muito mais exigente. Um dos motivos de que, por exemplo, a animação do Shrek 1, para essa geração, que tem uma vivência e um padrão de consumo diferente do meu e do seu, tem uma sensibilidade diferente à sua. Entendi. Entendeu o ponto? Então, por isso que, quando você pega... uma crítica dada de crianças de 14 anos, 20 anos, exatamente por isso. E isso, eu tô falando de vivência total, de vida. Porque esse cálculo que você tá vendo aqui pode ser de vivências individuais. Uma pessoa que consumiu 10 jogos está aqui. Uma pessoa que consumiu 20 jogos está aqui. Com a diferença que não existe um limite de quanto ela vai consumir. Porque ela pode consumir 1000 jogos. Cansar e nunca mais pegar num jogo na vida. Que é a diferença de um crítico para um não crítico. E tem isso... Por que eu tô falando disso? Porque no mundo perfeito isso acontece. Ou seja, um mundo onde dentro dessa sua vivência não existe nada negativo. Não existe trauma, não existe boleto, não existe dificuldade, não existe frustração, não existe cansado. Num mundo perfeito, as pessoas teriam críticas, vivências sumariamente diferentes. Porque isso é uma percepção do tempo. Então imagine complexando isso daqui. Quer coisa mais simples e mais complexa do que isso? E olha aqui, eu vou voltar aqui, calma. Tem o direito de reclamar, isso é óbvio, mas por que você tá chorando tanto por algo que você nem jogou? Eu ainda lembro do dia em que soltamos o review de... Vamos me falar quanto é justificável chorar. Quanto eu tenho que reclamar quando eu vejo um trailer ruim? Vai, me fala. Coloca aqui, ó. Eu quero na minha mão, em centímetros, o tamanho da reclamação, do tamanho correto para o que eu vi. O que você viu? Você nem sabe do que a pessoa tá reclamando e você tá julgando o quanto ela tem que reclamar. Cara, tem perfil no Twitter que vive de reclamando de filme. Faz perfil de paródia de Zack Snyder só pra reclamar do Zack Snyder. Só pra reclamar do James Gunn. Só pra reclamar do Nolan, por exemplo. E daí? Não tem... Ou seja, a pessoa tá com a reclamação merda. Sem base. Mas se ela reclamasse mais baixo pra você não poder ouvir, tá tudo bem. Então... reclame menos para que eu não possa ouvir. Esse é o ponto, né? Só que será que quando você reclama, a sua necessidade é que você queira ser ouvido? Porque a reclamação, assim como a opinião, assim como o elogio é porque você quer ser ouvido ou quer se fazer ouvir, é porque você não sabe nem do que você está reclamando nesse vídeo. Porque a sua reclamação é por um monte de nada insignificante, tornando, adivinha, você insignificante. Por quê? Exatamente. Porque como você é raso e reclamando da complexidade de pires dos outros, torna você também pires. Olha que interessante.
de Starfield. Foi uma senhora correria aqui na redação, foi um dos grandes jogos do ano e tudo mais. Assim que o vídeo saiu, muitas pessoas entraram no vídeo para xingar um jogo que nem tinha sido lançado ainda. Kingdom Come Deliverance. Vamos entrar em outra coisa agora muito interessante. As pessoas, vamos lá, que é... Isso aí vem do cinema desde sempre. Porque no final do que ele tá falando? A experiência verdadeira é quando você joga. Não, você não pode falar que um jogo é bom ou ruim se você não joga. Mentira. Mentira. Burrice. Jumentice. Você só quer calar a pessoa. O que você não entende. Sabe por quê? Tá cheio de gente que jogou e tem opinião merda. Tá cheio de gente que assistiu um vídeo review e tem uma opinião mais bem embasada, mais estruturada e até mesmo mais justa, tá, do que a pessoa que jogou. Ou você nunca viu. Literal. Eu assisti um vídeo sobre um jogo, não lembro qual. Um amigo meu jogou. Cara, eu vi um vídeo, aí eu falei disso. Que história bonita, ele olhou pra mim. Tinha isso? Eu nem vi. Naquela parte lá. Nossa, eu nem vi isso, nem prestei atenção nisso. Se você... Ale, então, peraí. Aí você falou... Não, eu não tô falando... É que eu não estou sendo utilitarista. Porque a experiência definitiva não quer dizer que você vai conseguir dar uma boa opinião. Que a sua opinião vai ser embasada. Que vai ser a experiência definitiva de todos os tempos. Porque adivinha, uma pessoa limitada vai dar uma opinião limitada independente do meio. Porque adivinha, quando você dá uma opinião baseada por seu youtuberzinho favorito, eu já vou até me defender disso. Você está limitado à opinião do cara. Se a opinião do cara for rasa, a sua opinião vai ser rasa. Porque você não está se desenvolvendo. Ao menos quando você joga, é a sua experiência. Então, o culpado é você. Então, se o youtuber jogar mal, for burro, e der uma opinião burra, você vai estar limitado por ele. Agora, se o vídeo for top, você vai ter uma experiência, às vezes, melhor do que o jogo. Já me fale se não tem jogo que, quando o YouTuber fez o review, quando o YouTuber explicou melhor a história, não ficou melhor do que você jogando. Porque o jogo é uma merda, espaçada. A gameplay é um lixo. Isso é um cara que tem, sei lá, um cara que tem 20 jogos na vida. Eu tive isso com Sonic Unleashed. Joguei Sonic Unleashed, achei chato, maçante. Sabe o que eu fiz? Quando lançou, cansei. Mano, Dante, não vou jogar essa merda, não. Me frustrei com aquelas porra daquele negócio de... umas porra de estrela que você tinha que pegar voltando. Eu fiquei puto com isso. Os puzzles, filha da mãe na fase do lobinho. Sabe o que eu fiz? Sonic Unleashed de filme. Só pra pegar as cutscenes. E eu adorei a história do... Sabe o paradoxo do rio? Funciona pra tudo. Quando você entra no rio pela segunda vez, nem você nem o rio será o mesmo. Adivinha? Exato. O problema de você fazer um review pela experiência dos outros é que isso limita você, além de nunca ser a experiência total. Só que adivinha, quando alguém faz uma crítica a partir de um trailer, a pessoa não quer saber que a experiência total, porque um trailer não é feito para... Todo mundo sabe disso, porque é milenar, é para dar um gostinho. 10%. 10%. Se você pega esses 10% e não te agrada, porque você vai investir 400 conto, sendo que os 10% já não te agradou. Exatamente. E se você for um cara foda, que sabe, que conhece da indústria, quando eu olhei o trailer de Kung Fu Panda 4, eu falei, vai ser um lixo. Adivinha? Quando eu peguei vou ser mais caricatural, eu peguei o trailer do Velozes e Furiosos, assisti. Caralho, vai ser um lixo. Peguei o trailer de Madame Teio, caralho, vai ser um lixo. Adivinha? Foi um lixo. Não é porque o passado não é a prova definitiva para o futuro que ele significa que não existe. Entendeu o ponto? Mesmo que, entre aspas, a chance do jogo ser bom e a chance do jogo ser ruim é, entre aspas, a mesma, mas a sua experiência para julgar essa mesmidão é completamente diferente. Assim como um jogo medíocre, para quem tem 10 jogos, tem um sentimento diferente. Um jogo medíocre, para quem tem 1000 jogos jogados, tem tem uma percepção completamente diferente. Eu falei isso quando eu assisti Pequeno Mauricinho, que é um filme medíocre, mas só porque eu vinha de uns 10 filmes lixo que eu tinha assistido, que eu tava cansado de filme ruim, um filme medíocre, me brilhou os olhos. Tudo isso altera a sua percepção. Entendeu? Ponto. Primeiramente, né? Ponto inicial errado, que trailer é feito para isso mesmo. Parabéns. Review é feito para isso mesmo. Parabéns. Não é porque não vai ser a experiência definitiva que é 100%. Ó, a sua experiência nunca é 100%, fato. Mas também não quer dizer que vai ser muito diferente do que você tá vendo. Você pode estar errado, assim como o jogo pode ser ruim também. Porque adivinha, e ainda tem um fator determinante, que é tempo e dinheiro. Nem todo mundo tem tempo para experimentar. Ai, experimente e tire sua própria conclusão. Você tem tempo infinito, filha da mãe? Tem dinheiro infinito para sair testando tudo? Eu testo e tiro a minha própria opinião. É porque eu sou um desocupado. Literal review, trailer é feito exatamente por causa disso. Porque é um entretenimento que, além de não ser barato, até se você piratear, você tem que ter um computador potente para isso. E é algo que delonga tempo. Ou você vai me falar que você nunca assistiu um filme de graça no One Piece, que você terminou ele e falou, perca de tempo. Eu queria olhar uma parede secar
era melhor do que assistir 1h20 desse lixo aqui. Ou vai falar que não? Você quer colocar um estado qualitativo onde a pessoa só pode dar a opinião dela se ela tiver contato com o todo, é apenas um espantalho para você calar a boca de quem você não gosta, porque nunca funcionou assim, tanto no passado quanto no presente. Ou você simplesmente está cansado de receber crítica, talvez porque o seu trabalho seja ruim, ou porque você não tem a capacidade de perceber que certas opiniões para você, foda-se, né? Maturidade. 2 está batendo recorde de venda em público, já está sendo cotado como um dos melhores jogos do ano. Comentários? Bom, são esses aí que vocês estão vendo agora na tela. Eu sugiro... De novo, dissonante. Se o seu problema é, as pessoas estão gostando de coisa por motivo banal e bobo, sim, sempre existiu. Sempre existiu. A animação 2D parou de ter sucesso depois de Shrek, que as pessoas começaram a achar a animação 2D datada. Só queriam a inovação do 3D. Olha que interessante. Pessoas acham que a animação era para criança. Por isso que não vão levar os filmes. E daí? Eu fiz um vídeo reclamando disso. Mas a minha argumentação é porque são pessoas que não conhecem de arte. Não sabem. Ou seja, o meu problema não é com a pessoa dando a opinião dela. É a opinião ser má embasada. Uma opinião que pra mim não tem valor. Tranquilo. E eu tô falando, ai, as pessoas hoje em dia estão tão frescas com animação. Apareceu esse Shrek aí com animação tão bonitinha, as pessoas reclamando. Nossa, que geração fresca. De algo que sempre aconteceu o tempo inteiro, em todo momento da humanidade, que é a coisa mais comum que existem, adivinha? Pessoas com vivências diferentes que chegam a percepções diferentes. Oh, que incrível! Por que você está com tanta raiva de pessoas com percepções diferentes? É que ele colocou um negócio aqui muito banal. Ai, boiolagem. Ai, coisa de homossexual. Cara, coisa de gente imbecil. Ponto. É um tipo de argumentação que sempre existiu, de gente fresca, que é... você está tentando falar que a maioria é tudo isso. Não, essa é a minoria, ô caralho. É a minoria. E você acabou de provar porque o jogo foi bom. Você tá reclamando, meu Deus, existe burrice. Parabéns, se chama humanidade. Por isso que reclamar a existência é burrice. Porque isso sempre existiu e sempre vai existir. Porque isso do que eu tô falando aqui de padrão de vivência, de complexidade de vivência, existiria se o mundo fosse perfeito. Se o mundo, todo mundo tivesse a mesma inteligência, a mesma vivência, vivessem a mesma coisa. Por existir o tempo, existiriam pessoas nesse nível de complexidade, uma por cada um. Então coloca uma coisa chamada mundo real de verdade, que existe homofobia, que existe pessoas bobas, banais, chulas. Então você tá falando que toda pessoa que critica pelo trailer tá criticando dessa forma? E o pior de tudo, complexidade e desgaste. Em uma época que banalizaram representatividade, isso gera uma percepção no público. Adivinha, o público não quer ser intelectual. O público não analisa. O público muitas vezes só sente. E nem vem de putaria pra cima de mim que o cinema, os jogos são feitos para esse estilo de pessoa. As pessoas que só sentem. Tanto que filmes mais interpretativos e jogos de quebra de mecânica proposital são pra nicho. Então é só um cara que jogou um jogo que forçaram representatividade pro cara. Aí jogou um jogo, joguei, o personagem maneiro. O pior personagem é o personagem LGBT. Chato, falastrão, parece que é dissonante. Não gostei. Aí vai, tá. Ou seja, e o mundo perfeito? Vamos pensar que não existe homofobia. Não existe homofobia no mundo. Mundo perfeito. As pessoas, nesse fluxo temporal, porque teve uma sequência de pessoas, de jogos e filmes, séries, porque a merda que, como isso foi meio que um semi-movimento político, foi muito uniforme. Teve série, teve isso, teve aquilo, e o público ele é mais plástico, naturalmente mais plástico por causa do padrão de vivência. Aí, um monte de meio de entretenimento, a pior parte, o pior personagem que foi jogado de forçado era o personagem LGBT. Então, em um mundo aonde não se tem homofobia, as pessoas teriam um preconceito com o personagem LGBT porque ela olhou, eu joguei 3 jogos, apareceu o personagem LGBT e o personagem LGBT era uma merda. Quarto jogo, o que a pessoa vai esperar? Tá entendendo do porquê você não pode errar quando você tá fazendo algo pela causa? Porque é perigoso você errar para padrão de consumo e para meios de mídia mais mainstream. Esse é um dos problemas que o pessoal reclama muito. É que virou política, né? Mas que também é culpa de você. Você não, vocês que fazem... Cara, é só... Vá lá no Twitter e pesquisa. Não existe representatividade mal feita. Você literal vai achar centenas de pessoas falando que não há um valor qualitativo em representatividade. Que faz o público mainstream que não
Vamos pensar que vamos brincar que eles não pensam tudo, eles só sentem. Tem esse tipo. Aí a pessoa tá jogando um jogo, onde os 4 últimos jogos que ele assistiu tinha um gay forçado. Um gay não bom. Que isso é chamado de viés do holofote. Eu já falei isso daqui, tem até uma thread lá no Twitter falando sobre isso. Pum. Não li, isso é por culpa da homofobia. Também, porque é um amplificador. O problema é que esse movimento, essa percepção de que uma média da indústria cria uma percepção negativa sobre essa média da indústria, existe em todo e qualquer meio de arte, que é chamado de percepção com viés de erro. Então, se você sabe disso, e você está colocando representatividade porque você quer colocar um aspecto positivo no mundo e você ignora isso, que isso pode ferrar a percepção das pessoas, você torna aquele que era neutro em um inimigo. Porque isso existe. Cara, vocês não têm noção. Isso acontece com tudo. Filtro, o filtro amarelo no cinema, aspectos de roupa, aspectos de personalidade, aspectos de estilo de 3D. Poxa, literal, no cinema existe diretor que tá lá, filme dirigido por tal. Pra quê? Pra você pegar, opa, esse cara fez filme bom no passado, então a chance dele fazer um filme bom no futuro é presente. Então, se você usa a sua percepção pro diretor de que fez filme bom, que ele vai fazer um filme bom, isso é uma via de mão dupla. Se você pega o diretor que fez um filme ruim, você vai achar que ele vai fazer um filme ruim também, porque isso é o básico de percepção. E a indústria, o mundo do entretenimento, o mundo é formado nessa percepção, porque é assim que o cérebro humano funciona. Reconhecer padrões para prever recompensas e punições. Tá vendo o ponto? Essa é a merda, porque se esse cara tivesse falando esses comentários antes de 2012, eu tinha certeza, é um homofóbico de merda. Ao contrário, se eu pego... É simples, há 10 anos atrás, se alguém falasse pra mim, cara, tem gay chatíssimo nessa série, nessa animação, não gosto. Estragou a animação. E teria mais absoluta certeza, tu é uma porra de um homofóbico. Ao contrário, o filme deve ser bom e você, como um homofóbico de merda, não conseguiu ver um gay em um papel interessante. A único aspecto negativo é, ele é gay. Mais nada. O filme deve ser bom, hoje em dia. Fala que dá pra fazer a mesma coisa. Lê, mas sempre existiu obra boa com gay, sim! Só que a proporcionalidade do ruim aumentou pra cacete! E adivinha? A percepção com base em risco vincula mais no cérebro. Entendeu um ponto? Do porquê quando a gente fala que representatividade mal feita é às vezes pior do que não existir? Por causa do viés do holofote. Lê é simples. Então a gente vai banalizar ainda mais. Enche de um monte de gay, de gente estereotipada, que a uma hora vai entrar no vale do viés comum. Parabéns, pode funcionar. Até lá, gays vão morrer. Gays vão sofrer uma linha gigantomérica de preconceito, porque a percepção das pessoas vai ser completamente distorcida, porque você está ativamente para essas pessoas piorando uma forma de entretenimento delas. E você vai inconscientemente ou conscientemente fazer as pessoas não gostarem de você. Sendo que o que você poderia fazer, faz um personagem bom. Faz um personagem que bem construído, bem desenvolvido, com um bom texto, pra quando eu ver eu falar, cara, esse personagem é bom e você só tá reclamando porque ele tem uma opção sexual que você não concorda. Como era 10 anos atrás. Quando era 50 anos atrás. 50 anos atrás é o caralho, né, pô? Quando era 10, 12 anos antes de 2012. Tinha pouco. Mas todos estavam em jogos bons. E se você via, não quero pegar esse personagem não, ele é ela. Foda-se. Porque essa parcela plástica sempre foi pequena, como ela ainda é pequena. A diferença é que essa parcela plástica, burra, jumenta, preconceituosa, é pequena, mas o todo aumentou. É aquilo que eu falei aqui, sobre a porcentagem. Porque eu falo, sempre teve preconceito. Foda-se, sempre teve preconceito. A questão é, como aqui tá aumentando, o certo a se fazer não é ficar em 10%. Aumentou pra caraca, todo mundo o jogo é mainstream, o jogo é a maior indústria. Eu quero, na verdade, diminuir de 10 para 9, de 10 para 8. Provavelmente nunca vai sumir, mas diminuir. Se não aumentar, já estamos no lucro. Porque gente boa sempre vai existir. Mas se diminuir é bom. Como que a gente diminui? Sempre fazendo jogo bom. Lê, mas isso é por culpa da polarização. E só tem força porque os caras tá cheio de argumento. Tem diretor fazendo filme merda, colocando a culpa no machismo do público. Sabe por quê? Porque muita gente que pega esses personagens LGBT, pega esses personagens, tem outro viés, que é o viés de representação. Que é, pra eles, por ser eles, não tem... Aquilo que eu falei, não existe representatividade ruim. Ou seja, aquilo que eu falei no vídeo passado, punheta ideológico.
Tá vendo a diferença? E você vai culpar o cara? Pô, tem pouquíssimo trans, tem pouquíssimo gay. Eles querem, então, eles aceitam qualquer lixo. O problema é que a gente não está mais no estado inicial da indústria, a gente está no estado avançado. Ter um gay merda num jogo de R$ 350 é revoltante, sendo hétero ou gay. Porque isso só vai te atrapalhar. Aquele texto lá do coisa não binário é ridículo, é pobre. Se aquele texto estivesse explicando, sei lá, pai, eu sou de outra religião, por exemplo, fosse algo mais como pai, eu não sou mais dessa religião, então você torce para que Deus? Meu Deus, que texto merda! Porque não tem nem sequer debate, é imposição com chacota. Que não tem nenhum problema, né? Cara, você tem que ser chacotado. Mas dentro da chacota tem que ter, adivinha, igual Django Livre. A chacota com a crítica, com o prazer do mal ser punido. Que adivinha? É assim que se faz uma boa história. Porque assim como a gente tem o plástico dos nerdola, tem o plástico do Lacorola. Porque pra mim sempre foi simplesmente uma questão de argumentação e complexidade. Lê, mas pra mim os caras de lá erram mais. Os caras de lá erram menos. E eu falo, foda-se. O meu problema é com o erro. Sabe por quê? Porque simplesmente eu vejo como um pêndulo. Eu vejo como um pêndulo. Assim, eu vejo assim, ó. Uma hora tá aqui, uma hora tá lá. Porque quando um começa a errar, quando um fica falando, ai, o raio rosa do Godzilla, ai, falta testosterona, ai, você é tão egoísta porque você quer se ver no personagem. Uns argumentos merda desses, isso melhora a argumentação do pessoal burro de lá. Porque eles ganham um material para serem burros. Aí, por eles terem material por serem burros, eles fazem burrice, dando material para o lado de cá ser burro. E fica nessa espiral infinita de burrice. E adivinha, o que me irrita é a burrice. E o pior, a burrice alinhada com a certeza. Porque burro, eu já fui. Burro, todos nós somos. Burro, todos temos um estado. O problema é o burro arrogante. É o burro que está debatendo. É o burro que não consegue perceber a própria burrice, porque ele diminuiu o mundo no tamanho de um arroz para ele fazer sentido para o cérebro limitado, para a ideologia limitada dele. Coisas simples são tornadas complexas, únicas e exclusivamente porque você é limitado demais para entender. Olha que bizarro. Vocês irem até o preview de South of Midnight e Assassin's Creed Shadows para presenciarem um show de horrores do nosso... Isso é verdade, né? Porque isso que hoje em dia a gente tem com essa cultura, assim como no Twitter tem gente que faz perfil, como eu já falei, para atacar hate, a gente tá com a cultura de reclamar porque reclamar é gostoso. Assim como sair elogiando. Às vezes você nem gostou tanto do vídeo, você elogia pro cara te dar um biscoitinho. Sempre existiu. O problema é, bem que a indústria podia dar menos argumentação pra esses bandos de imbecil, né? Mas não. Estamos numa das piores gerações. E o foda é que estamos numa das piores gerações de filmes. Estamos numa das piores gerações de games. Estamos numa das piores gerações de séries. Estamos numa das piores gerações de consumo. Olha, aí você tá falando merda. Antigamente a Netflix era muito mais barata, tinha muito mais filme. Quebraram as porra toda em cacetada de streamers. Antigamente eu parava de consumir pirata. Parei de consumir pirata. Hoje, as coisas estão tão espalhafatadas que eu, sem querer, assisti um filme da Netflix que eu tenho assinado pela porcaria do One Piece. Porque tá tudo tão fragmentado que, sem querer, tirou da minha cabeça de ver um filme... deve estar na Netflix. Isso é apenas um dos padrões de comportamentos e antropológicos das pessoas. Já em vez de você trazer aqui a complexidade desse movimento e explicar para essas pessoas... Calma, gente. O problema não é ter o gay. Não é ter um negro. Eu sei que agora o pessoal tá usando isso como representatividade mal feita, mas eles também estão percebendo, eles vão mudar. Vocês podem reclamar disso, mas isso é o plástico. É o ponto inicial. E outra coisa, não é porque você está reclamando disso que você não consegue reclamar das outras coisas. Ou seja, o que é mais proveitoso? Reclamar de quem reclama ou tentar enriquecer o discurso? Oh God, please, no! O primeiro de um dos meus pontos aqui é... Por que primeiro vocês não jogam antes de, pelo menos... Isso aqui é bizarro, tá? Isso daqui é o suco de dissonância com o público. Esse cara não conversa com ninguém. Ele não faz vídeo pra ninguém. Ele faz vídeo pra eles, pra um grupo específico que, se você gostou, é sorte sua. Não tem como esse tipo de pensamento ser... É muito burro, porra. Porque isso é anti-indústria. Isso é anti-cultura. Cara, isso é literal a mesma coisa porque você tá julgando um filme pelo trailer. Mas olha bem, os trailers têm a cultura de distorcer o filme, ou de estragar.
ou de entregar. Não me venha com falsa complexidade. Você pegar um aspecto complexo para tentar anular o meu ponto, só mostra que você também é limitado. Porque, adivinha, eu sei disso. Só que tem outros aspectos complexos. Tem trailer que entrega exatamente o que o filme vai ser. Tem trailer que entrega muito piora o filme. Tem trailer que melhora o filme. Tem trailer que estraga um filme. Tem trailer que revela a história do filme. Tem trailer que faz a história do filme para ser. Ou seja, existe simplesmente uma coisa chamada o trailer mal feito. Ah, mas quer dizer que você não pode confiar no trailer? Não, sabe por quê? Porque é a única base que nós temos de informação que se o trailer errou, o problema é de quem fez o trailer que estava errado. O problema é de quem faz o marketing por não saber vender o filme, igual a DreamWorks faz, entendeu? Não do público, porque o público é reativo. Se você não lançasse nada, o pessoal não ia, oh meu Deus, e se existisse um Assassin's Creed Shadows? E se existisse tal coisa? Eu vou tacar hate no imaginário. Entendeu o pontinho? Eu preciso desenhar mais. Começarem a falar mal de um jogo. Porque uma grande parcela do público tá mais interessada em reclamar. Te peguei. Tô falando lá, começar a falar mal. A gente entra de novo. Quando que você pode falar mal? Qual é a proporcionalidade? Coloca na minha mão a proporcionalidade. Será que isso talvez não reflita simplesmente que as pessoas hoje em dia estão simplesmente não aceitando qualquer merda? Porque as pessoas estão mais exigentes? Com o que eu argumentei lá no começo? Que a gente não está 20 anos atrás, que a gente está numa geração ruim, uma geração que frustrou muita gente. As pessoas só estão mais amargas. Aí, mas você não pode você não pode usar a sua amargura para julgar o mundo. E você, quando tá com fome, você não fica mais irritado, não, ô filha da mãe? Quando você tá com sede, quando você tá cansado. Ou você, quando acorda, quando toma o seu café, vai trabalhar, e você vai de um jeito, e quando você volta cansado, aquele ônibus lotado, infeliz, 10 horas da noite, você tá com o mesmo humor. A indústria sabe. O trailer pensa, é tudo no mundo é pensado nisso. Você está defendendo o que é feito ao contrário. Parabéns. Ah, mas a questão é soltar hate. Eu vi algo ruim, falei que é ruim. Isso é dar hate? Que jogo lixo. E daí? E daí? Ah, as pessoas estão amarguradas. E daí? Pode não? Do que realmente jogar. Eu vendo tudo isso de fora, já que trabalho com jogos todo santo dia, tenho duas impressões dessas pessoas. Sendo a primeira delas, vocês participam de um efeito manada e não têm opinião própria. Igual você. Agora você está atacando a qualidade. Quando você fala isso, você não tem opinião própria. Você está atacando a qualidade, que não é obrigatório para você ter uma boa opinião. Porque através de um jogo é merda, pode ter a melhor percepção de todas. Assim como um jogo é merda, porque o cara comprou um jogo de aventura achando que é um jogo de aventura, achando que é um jogo de terror. Adivinha? Para atacar, a pessoa pode ser um fabricado. Para elogiar também. Olha que interessante. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que saia um review de um jogo da marca X e o primeiro comentário é de alguém falando lixo. A segunda pessoa irá seguir nessa linha, dando espaço para a terceira pessoa. No seu vídeo prova o contrário. Tá, gente, um monte de gente elogiando, um monte de gente atacando, e as respostas são combativas. Esse efeito manada que você tá falando é simples, é ao contrário, meu amigo. É chamado de efeito de ressonância. Pelo mesmo motivo que um vídeo que fala sobre o assunto atrai pessoas que gostam do assunto. Aonde que está que a prova de que essas pessoas que estão comentando lixo têm um baixo senso crítico e a opinião delas não é embasada? É porque não tem argumentação. Como eu falei, aqui é comentários, não argumente. E aí, por que disso? Pelo mesmo motivo de que o elogio segue a mesma base. Ou seja, é efeito entre aspas manada para elogio. E vai falar que não tem. Que positividade. E ficar elogiando tudo não dá dinheiro. Desculpa, meu amigão. Se você elogiar tudo, você ganha patrocínio. Não me venha querer falar que negatividade é maior do que positividade. É simplesmente uma questão de bolha. Se você acha isso, se chama bolha. Elogiaram a série Anéis do Poder pra ganhar cascalho. Né? Até porque existe gente sem senso crítico, sem opinião própria, que elogia e que ataca. Mas não é isso que você tá atacando. Você tá atacando apenas aquilo que te interessa. Xingar e assim por diante, dando início ao famoso efeito manada, em que pessoas reagem da mesma forma em direção a um lugar só, como se fossem bois. O outro exemplo é, vocês veem algum lugar falando sobre o jogo Y e acabam tomando a opinião desse lugar como única, nem dando sequer uma chance para testar o game e ter a sua própria. Resumindo... Parabéns, se chama review. Sabe por quê? Sabe por quê? Que a pessoa não tem dinheiro para isso. Eu não quero entrar nessa argumentação, porque ele vai falar sobre isso, que é a pior parte do vídeo, que mostra pra mim que ele é apenas a porra de um mimadinho. Desculpa, que isso me deixa puto. Ele é apenas um mimado, chamando os outros de mimado. Mimado limitado. Porque você ganha os jogos.
e tá achando que todo mundo tem a base de comportamento baseado na sua. É um medíocre, achando que todos são medíocres igual a ele. Ele não, ao ponto que se ele vê algo diferente, não é diferente porque talvez seja diferente, porque seja inferior ou superior. Não, é porque ele é a base máxima. E isso me deixa puto. O medíocre sendo exaltado. Tudo isso aqui. Esse pessoal que eu estou falando é vazio e não tem opinião própria. A impressão é de que tomando a opinião desse lugar como única, nem dando sequer uma chance para testar o game e ter a sua própria. Resumindo tudo isso aqui, esse pessoal que eu estou falando é vazio e não tem opinião própria. E você tem? Esse seu vídeo é uma merda. É uma merda. É uma merda. Você segue o que você tá falando e chegou, adivinha, ser vazio e não ter opinião própria. Porque ninguém, meu amigão. Eu não vou falar disso agora, não. Vamos lá, bem simples. A pessoa vai lá, joga o jogo. Ela é uma pessoa vazia e sem opinião própria. Ela vai ter jogado o jogo e vai dar uma opinião vazia e sem opinião própria. Porque ela não tem capacidade. Entra naquilo que eu falei. Da capacidade interpretativa do seu fluxo temporal. Porra. Cara, você não tá na internet. Você não vive no mundo, né? É simples. Quando você não joga o jogo, a sua crítica tem que ser clara, objetiva. Quando você vai fazer uma crítica, quando você vai formar sua opinião, baseada em que eu não joguei o jogo. O que isso significa? Talvez, se você jogar, cara, eu tenho um vídeo de 2 horas falando se você tem que assistir anime merda. Você acha que eu não vou... Você acha que essa argumentação de bosta aqui vai provar alguma coisa pra mim? Mas vamos lá. Se você jogar, talvez seja diferente. Talvez. Aí você falou que as pessoas pegam a opinião de um cara como verdade, porque talvez seja a opinião que a pessoa mais ressone com ela. Porque ela, através do consumo dela, das preferências dela, percebeu que um cara que reviu que tem uma opinião própria e parecida com ela, ressona com ela. Adivinha? É a mesma coisa em todo lugar. Assim como tá um monte de gente que falou que esse vídeo é muito bom e que concorda com você, porque estão alinhados com você. Nossa, as pessoas buscam locais que se alinham ideologicamente, né? Como se fosse um problema de bolhas em geral, não é? Mas você está reclamando só de um aspecto de uma bolha, não é? Não é como se você também tivesse numa bolha para esse tipo de argumentação de imbecil passar e ser aplaudida. Oh, meu Deus! As pessoas não querem ser combativas. Elas querem ressonância. Não é como se o padrão de consumo de reviews pessoais e não críticas tivesse nascido com base na ressonância de personalidade. Não é como se o review técnico de críticos e o review emocional de jogadores muitas vezes tivesse dissonância, porque os jogadores muitas vezes não têm a experiência, nem a vivência, nem a expectativa de críticos, que faz o público ressonar mais com aqueles criadores de críticos que mais ressonam com o público. Uau! Não é como se existisse perfil que não gosta de RPG, perfil que não gosta de jogo de corrida, perfil que não gosta de jogo de carro, perfil que não gosta de jogo em multiplayer, perfil que não gosta de outros tipos, que acaba atraindo o povo e coloca. E não é como se as pessoas se auto-nichassem. Ou não é como se na indústria, por exemplo, dos animes, existe uma parcela das pessoas que só assiste shounen. Nossa, não é como... Eu não falei nisso no vídeo passado. Uau! O comportamento não é a prova da complexidade da pessoa. Só prova o quão ruim você é em perceber essas capacidades. Principalmente porque você está fazendo argumentação de arquétipo e expandindo com a argumentação geral. Porque tudo que você está falando existe, mas você não conseguiu dar uma prova de que o comportamento, uma prova definitiva desse tipo de comportamento de arquétipo. Muito pelo contrário. Isso é uma percentual de que sempre vai existir pessoas burras. Seja uma pessoa burra. Agora vamos lá, né? Vamos complexar. Fim da vida, começo da vida. Essa pessoa aqui é uma pessoa jovem. Ela tá aqui. Essa pessoa é uma pessoa velha. Ela tá aqui. Essa pessoa jovem tem 1000 jogos jogados. Essa pessoa velha tem 10. Qual desses dois tem mais propriedade para jogar? Para falar sobre jogos? A pessoa que tem 1000. Só que essa pessoa que tem 10, ela é formada, ela é filósofa, ela saiu de crítica de filme. E esses 10 jogos que ela jogou são 10 jogos que ela literal decupou o jogo inteiro. Cada jogo tem um ensaio, um artigo, um livro de 500 páginas falando sobre o jogo. Essa pessoa que jogou os 1000 jogos pra zerar, porque ela gosta de ter uma quantidade enorme de giga. E agora? Qual desses dois tem mais propriedade pra falar sobre jogos? Agora, vou apagar. Pensei aleatoriamente. Nesse mesmo... vou colocar aqui e aqui, mais algumas pessoas. Ok? Qual dessas quatro pessoas está mais apta para fazer uma crítica? Uma crítica mais valorosa, uma crítica profunda. Você não sabe, não é?
interessante. Então eu vou dizer aqui que é essa pessoa aqui, única e exclusivamente porque ela é mais velha e tem mais experiência com jogos, beleza. Só que essa pessoa que é mais velha e tem mais experiência com jogos, faz críticas melhores, só que pra pessoas que têm uma vivência parecida com ela, pra pessoas que têm tipo 1000 jogos e jogam e analisam o jogo. Se você for pela crítica dela, você não vai gostar dos jogos, porque você não tem nem arcabouço. Você vai pegar um jogo que você não vai saber nem por que esse jogo é bom. Você não vai querer saber, pô, o som. Cara, o som desse jogo é incrível, é maravilhoso. Ele toca notas assim. E você, cara, o seu fone é com chiado. Você não se importa com o som. Aí você vai pegar um jogo baseado em som, você não vai ver nada de normal. Nada de anormal dele. Aí tem esse cara aqui, que não é tão bom quanto esse cara aqui. Mas, cara, esse cara, ele tem uma vivência muito parecida com você. Tem uma vivência parecida com você. E não apenas isso, ele tem uma vivência parecida com você, tem gostos parecidos com você. E a cada 10 jogos que ele te recomendar, 9 você vai gostar. Desse cara super crítico, super top. A cada 10 jogos, 3 você vai gostar, mas vão ser as 3 melhores experiências da sua vida. As outras 7 vão ser chatas. Olha que interessante como as coisas podem ser um pouquinho mais complexas e como a criação de conteúdo funciona. Como a percepção de conteúdo funciona. Ai, Lê! Mas aí, quando você faz isso, a pessoa pode ficar... Problema de bolha, problema de baixa conexão, problema de adequação, que pode acontecer nesse cara aqui ou nesse cara aqui. Aí o cara é super culto. Aí por ele ser culto, isso faz as pessoas pegarem jogos nota 8, atacar, falar que é um lixo. Ou seja, se o jogo não for 10 de 10, o jogo é um lixo. Aí vem aqui essa pessoa, e ela é uma pessoa super limitada, que só consegue jogar jogos que são extremamente feitos para ela. Não consegue jogar jogo arte, não consegue se perceber. Ou o jogo tá 100% otimizado, ai meu Deus, esse jogo aqui não é 100% otimizado, ela não gosta. Você tá reclamando de algo que é simplesmente humano, onde tem ser humano tem problema, independente do que ele faça. No mundo perfeito vai ter problema, porque o ser humano sempre vai ter um problema no ser humano. A menos que você tivesse alguma argumentação de proporcionalidade. Que é o quê? Algo faz essa proporcionalidade ser maior que essa, para que eu reclame mais de uma dessas duas. É muito difícil. Principalmente porque a internet é baseada em bolhas. Então a sua percepção pode simplesmente ser uma bolha. Por isso que é difícil. Por isso que proporcionalidade, eu prefiro sempre definir, cara, isso me irrita mais. Só reclama disso porque isso me irrita mais. Por que isso te irrita mais? Por aí vai. Pode ser, como eu falei aqui, do cara ser preconceituoso, ou porque o cara já tá saturado de um padrão da indústria. Ou porque o cara tá desgostoso, porque os jogos são caros. Ou porque o cara tá desgostoso porque a franquia dele não volta. Ou o cara tá desgostoso porque tá tudo caro, porque o mundo tá difícil de viver, porque ele tá trabalhando demais. Tem várias outras coisas. Não é tão difícil. Na verdade é um pouquinho sim, tô zoando aqui. Tô me fazendo, eu sei que isso não é comum para as pessoas fazerem. A impressão é de que, para essa grande parcela, nada é bom. Nenhum jogo é bom. Os chamados jogadores estão mais preocupados em reclamar do que jogar de verdade. Porque reclamar é gostosinho, não vou mentir não. E 2, você não pode reclamar deles porque eles estão com muita argumentação. Tá cheio de jogo merda, tá cheio de jogo quebrado. Os caras investiram, foi no Concorde? 200 milhões, 400 milhões no jogo merda que ninguém quis assistir. Outro vai falar que errar na indústria de hoje, lançando tão pouco jogo, num padrão de consumo de hoje, é a mesma coisa que você errar num joguinho do Play 2. Você tem que teria que estar metendo muito louco. Então você, no telinha, que tá assistindo a esse vídeo, sabe como a gente... Nossa, pode ter argumentação, dá vontade de dar um tiro na própria cabeça. Muito ruim. Isso aqui é argumentação merda. Reclamava antes, depois de filtrar uma cara... Esse aqui é eu falei por quase 1 hora, e isso aqui é a minha argumentação. Eu fiz esse vídeo para esse momento. Caixa com 200 jogos no mercadinho do centro, que ficavam dentro de um plástico. Acabávamos escolhendo 3 jogos por 10 reais, levávamos Vou pra deixar ele terminar essa argumentação, porque senão o vídeo não termina. casa e a gente jogava. Não gostava? Devolvia ou acabava metendo louco falando que ele tava com defeito. No máximo falava no outro dia pra um amigo, pô, esse jogo não é tão legal, eu acabei não gostando. Sabe? Essa é foda, como o cara é burro, ele acabou de... Sabe por quê? Jogou, não gostou, falou pro amigo, esse jogo eu não gostei, achei uma merda. Porque não tinha internet, porque a internet não é popularizado, não tinha redes sociais e não tinha organicidade de bolhas. Ou seja... O gamer desde sempre reclama, porque não é um padrão do gamer, é um padrão de quem vive. Porque a mesma necessidade que você tem de falar, caraca, tô feliz, é a mesma necessidade que você tem de falar, caraca, estou triste. Às vezes você tem mais necessidade de se desabafar pelas suas frustrações do que pela sua felicidade. Ali, mas isso tem coisa de viés, de ódio, ciclo de ódio. Que é a mesma coisa da positividade, caramba. Você não tá falando sobre como lidar com positividade. Você só tá problematizando ela de uma maneira simplória, sem dar uma boa reflexão, sem dar alternativas. E sabe, o que eu tô falando aqui, gente, toma cuidado pra não reclamar demais. Eu sei que reclamar é gostoso, mas tenta
Igual eu fiz no meu vídeo de Shrek ontem. Não fiz meu vídeo de Shrek ontem. Que eu falei. Eu reclamei, tô reclamando. Mas se o filme for bom, eu vou estar feliz de estar errado, Budu. Porque eu só vou estar ganhando se o filme estiver errado. Eu não quero que o filme seja ruim. E que um dos motivos de eu não ter gostado do design do Shrek é porque eu tô desgostoso com a DreamWorks. Que se aquele filme viesse depois de Shrek 2, depois de 15 anos, eu estaria super feliz. Mas não. Tem Shrek 4, cuja animação é bonita e funciona até os dias de hoje, que não justifica mudança de traço. Ou que só justificaria se fosse exponencialmente melhor, igual é o Gato de Botas, igual foi o Rumpelstiltskin. Tá vendo a diferença? É isso que eu tô falando. Não adianta você apontar o problema, porque apontar o problema é tão plástico, é tão simplório, é tão pueril, é tão sem personalidade, quanto ficar falando, olha, temos um problema, parabéns. Você está agindo exatamente como as pessoas que você está criticando. A diferença é que você se vê como certo, as pessoas que estão reclamando se veem como certo também. Sabe por quê? Porque a gente só queria jogar, testar o jogo e não ficar igual um bebê chorando na internet esperneando. Estragaram o meu jogo! Não é tão legal, eu acabei não gostando. Sabe por quê? Porque a gente só queria jogar, testar o jogo e não ficar igual Sim, sabe por quê? Porque você tá metendo louco. Porque se você literal não se lembra dessa época, você não sabe de merda nenhuma, você não sabia de merda nenhuma, porque reclamação existe desde aquela época. Você vai achar pessoas em fóruns, em revistas da década de 80 reclamando das mudanças feitas. A diferença é que a internet deu mais visão. E adivinha, meu amiguinho, olha, não é porque você não vê a árvore caindo na Amazônia que ela não caiu. Não é porque você não vê que não existe. Não é porque agora a cultura está um pouquinho mais alta que ela nunca existiu. Mas a sua argumentação é que hoje está muito exponencial. E eu falo, não, tá a mesma coisa. O amplificador são as redes sociais que amplificam tudo. Tudo! O bom e o ruim. Que faz entrar no meio. Entra na mesma pessoa. Se você fala, a sua hoje está pior, não porque algo piorou no comportamento, mas sim porque está exponencialmente maior. um bebê chorando na internet esperneando. Estragaram o meu jogo! Eu jogo pra me divertir, não para saber de política e minorias! E é aí que entra o meu segundo ponto. Parabéns, você acabou de dar uma argumentação de pessoas que jogavam antigamente sem entender porra nenhuma. Que as pessoas não... quando eu joguei Metal Gear Solid... Rising, eu joguei metade do jogo sem saber porra nenhuma da história. Gostei tanto da gameplay, me diverti tanto com a gameplay que peguei um livro pra traduzir a história. E gostei da história. Antigamente, as pessoas não jogavam pela história. Principalmente no padrão de consumo do brasileiro, que não tinha nem sequer localização. E sabe qual era a diferença também? A gameplay era boa. Ou seja, você podia jogar sem se importar com a história. Igual eu faço, por exemplo, vou me queimar, mas eu vou falar igual eu faço com o Genshin. Assim, eu perdi muitos pontos porque eu jogo Genshin, me perdoem. Mas eu não gosto de jogar o jogo pirata. Tô começando a jogar agora jogos do PlayStation 2 originais, porque eu sempre tenho muito medo de baixar coisa por One Piece. Até filme eu tenho medo, pô. Então, o que mostra que hoje em dia os jogos estão muito conectivos. Você não tem uma gameplay maravilhosa para você poder ignorar a história. Ou, principalmente porque hoje em dia os jogos estão extremamente narrativos. Ou você vai falar que gameplay tire a legenda e a dublagem de The Last of Us, o que sobra pro jogo. Jogos, filmes que pegaram a evolução e os tropos do cinema foram uma das coisas que mais cresceram na indústria dos games, mude minha opinião. Que são pessoas que não gostam de jogar. Pessoas que gostam da imersão que os jogos dão ao eles estarem assistindo o filminho. Modo cinemático. Que é um tipo novo e que é o tipo, hoje em dia, principal de gamer. Antes, a história era um bônus. Hoje, ela é o principal, se não, como é, uma categoria inteira só de jogos. Principalmente porque a indústria de jogos mudou. E qual o problema da pessoa preferir antigamente? Preferir gameplay. Ser igual eu. Eu vou na história se eu quiser. Se eu estiver me divertindo com a gameplay, que é a diferenciação do jogo. Nenhum. E você agora tá se fazendo de... Ai, meu Deus, você é burro porque você não prestou atenção. Sempre teve. Cara, mudou a indústria inteira, mudou a cinemática inteira, mudou a estrutura organizacional, mudou o público, mudou o método, mudou tudo para você fingir que é a mesma coisa. Similaridade de aparência não é a similaridade de ação. Bom, num dos vídeos de aval de comentário o seguinte: agenda woke é igual a pedaço de merda. Cancelei meu Game Pass. Pera lá, você tá me dizendo que você cancelou um serviço com um preço razoavelmente bom por conta de um detalhe opcional no jogo, sendo que tem mais de 100 jogos diferentes para serem testados disponíveis no serviço? Cancelaram um jogo porque o diretor... cancelaram um jogo porque o diretor é de direita. O viés político é uma merda, principalmente porque ele politiza todas as áreas da sua vida. Isso é uma merda. Isso era uma das que eu era mais contra a agenda woke, que era a politização da vida privada ou a intensificação da vida privada. Se tiver aquela putaria na sua cabeça de que tudo é política, mas nem tudo precisa ser politizado.
O problema, até mesmo se você acreditar que tudo é política, você não precisa politizar tudo. Você pode sim. Só que quando você coloca todo aspecto da sua vida como uma manifestação individual, que ao se juntar todos os indivíduos viram um ato indivíduo, então todas as suas formas são de uma forma. Então, um jogo bom, mesmo, mas esse jogo bom, ele é protagonizado por uma pessoa ruim que eu não gosto, essa pessoa ruim que eu não gosto ter projeção vai ser ruim politicamente, então o jogo é ruim politicamente. Isso acontece por análise política, não é de esquerda nem de direita, mas como temos um viés muito mais grande para esquerda atualmente, pelo menos na produção, enquanto o público tem um viés oposto, você gira essa dissonância. Então, o que acaba acontecendo é bem simples, a politização da vida privada, a politização de tudo, e todos os aspectos da sua vida são uma forma de você acabar retroalimentando a sua própria ideia, a sua própria ideologia, colocando o quê? Se a sua ideologia estiver sendo reforçada, independente de qualquer fator qualitativo, é isso que estará sendo colocado como qualidade. É aquilo que eu falei, não existe representatividade forçada, o que significa que estamos numa época da nossa vida em que, se existe um aspecto político mesmo que mínimo naquilo que eu não gosto, eu irei parar e boicotar, porque essa é a minha forma de agente político de acabar com o meu inimigo. Parabéns. Você pode ser igual eu e reclamar que essa ação independente é uma merda, mas você não vai falar isso, não é? Porque quando os caras usarem a lógica de esquerda, você vai concordar. Ah, ele é tóxico. Ah, ele é ruim. É quando eu falar que, cara, tudo bem você ler Samurai X, mesmo o autor sendo um monstro, e que também não tem nenhum problema você não ler Samurai X, porque a sua percepção da obra foi completamente destruída, porque o autor é um monstro, e tá tudo bem. Sabe o que você, o seu povinho, vai falar? Como já falaram pra mim? Não, você é pedófilo, você tá conivente. Nossa, você tá defendendo ele, você deve ter alguma similaridade, deve você gostar muito do cara, não é? Esse é um aspecto negativo da politização de tudo, que você só está pegando ranço porque é o seu inimigo que está usando o que você não concorda. Não tô falando nem pra ele, tô falando da média aí, entendeu? Ponto. Então, o pensamento desse cara é uma merda, se for verdade, que eu acho que é muito mais um meme. Porque ao ter agenda woke, isso significa que mesmo que o jogo seja bom, que normalmente não é, ele está fortalecendo o discurso da político que ele não gosta e que ele não concorda. Isso sendo bom ou ruim, isso depende do fator qualitativo. Porque se você já está disposto a ignorar o fator qualitativo na atuação primária, o macro é foda-se. E nem adianta você falar que isso não acontece na esquerda. Eles alteraram franquias. Eles tentaram desconstruir a percepção estética feita no cinema e nos videogames durante 80 anos. Que é a chamada ressonância estética programada. Porque sim, para você não me vir e falar que, ai meu Deus, amigo, eles meteram o ator não importa, o que importa é a qualidade do filme, em uma indústria que paga milhões para manter um ator medíocre do filme 1 para o filme 2, porque as pessoas se ressonam com o ator, com o visual. Essa percepção de que o que vale é o que vale é do crítico, que é a minoria que não sustenta a indústria. E você fez mudanças da indústria para justificar aquele que é injustificável. Cara, é bizarro. E tá aí, não adianta. Pra mim, essa ação é boba, é burra, independente do viés. Só que eu acho que pra ele não é. Além de ser claramente um meme. Eu vejo esse meme faz tempo. Se pá, o cara nem cancelou. Até porque não tem. Aqui não é pra argumentar. Assim como também não é pra falar a verdade. Tá cheio de trollzinho, amigão. Isso? Se pá, era um sonista falando isso pra pegar hate. Qual que é o problema de vocês? Com tanto problema rolando que realmente afeta. Meu, cara, é incrível ele falar Nutelinha, fazendo tempestade em copo d'água. Ele fazendo um vídeo todo desse daqui, passando a vergonha pra mais de 60 mil pessoas, pra um nicho do nicho do nicho, só porque ele quer falar mal daquilo que afetou o coraçãozinho dele. Pelo menos se tivesse bem argumentado, eu não estaria reclamando. Afeta a gente como jogador, vocês estão com foco em algo que é totalmente opcional. Gente, me ajudem a te ajudar. Kingdom Come Deliverance 2 tá sofrendo da mesma coisa. Um relacionamento gay totalmente opcional dentro do jogo está sendo um dos motivos pro jogo ser cancelado. Ah, mas jogo medieval... Ele acabou de se ferrar. Dos motivos. E aquilo que eu te falei. Muito provavelmente, a repulsa de muitos jogadores é pela forçação. E, Ale, eu não gosto desse argumento. Para mim, esse argumento ele é ruim. Ele é ruim, mas ele é ruim. Eu concordo. Porque se você tem um senso crítico, você nem sequer precisa... É um argumento de que quem vai por esse argumento é uma pessoa simplória. Fato. Você é uma pessoa fabricada pelo seu meio e pelo seu padrão de consumo. O problema é que toda a indústria é baseada, se faz a partir disso. A questão é que é um argumento fraco, mas que tem base. Essa é a merda. Se o cara falar, mano, você não pode falar que o jogo vai ser ruim só porque tem gay.
Toma, esse jogo, em sequência de estúdios multibilionários, ó. Essa declaração desse autor, desse diretor, por que eu não posso ser tem tudo isso daqui? Ah, mas tem esse jogo bom, esse jogo bom, esse jogo bom, esse jogo bom. Ó, mas tem esse jogo ruim. Como o pessoal fala, deram espaço pro homofóbico se esconder. E agora, quando você ataca o homofóbico, tem a chance de você só atacar um cara raivoso. E pode acabar se tornando verdadeiramente homofóbico. Que agora, no final, estão atacando o inocente pelo medo de deixar um culpado passar, que torna e amplifica a cultura do revanchismo. Isso não é teoria nova não, tá? Claro, a gente tá falando de gente homofóbica. E pra muita pessoa, principalmente gays, que sofreram muito com homofobia, pra eles, cara, eu nem julgo tanto. Se eles falam, foda-se, eu tá atacando um homofóbico, ele é, no mínimo, se ele não é homofóbico, ele é burro, então foda-se. Tá tudo bem tratar um burro como se fosse homofóbico. Eu não concordo, mas é um pensamento que eu até passo pano. Mas é uma relativização global. Não tem tanto gay pra fazer isso, não, porra. Acho que não tem nem tanto gay, nem simpatizante pra ter uma reverberação global dessa, porra. Não, estão só usando como argumento mesmo. Eu não tem relacionamento gay, nem tinha aqui nessa época. Meu amigo, o que tu quer tá morto. Ai, pronome neutro não me afeta, mas fere a regra gramatical. Amigão. Tá certo. Pronome neutro é vergonhoso. É defectivo. A menos que a sua intenção no jogo é passar esse sentimento de estranheza, ele está lá. É um erro de designer de gameplay. Principalmente quando o seu jogo é feito para grande massa. Se for um jogo narrativo, se for um jogo argumentativo, se for um jogo que quer pegar esse traço, quer debater esse traço, quer normalizar esse traço, cara, é de boa. Só que agora você vai fazer um jogo baseado. Tudo no jogo é feito para otimizar a intenção e a intencionalidade do jogador, para que ele se sinta confortável. Design, fonte, cores, gameplay, level design, som, música, proporcionalidade, estética, narrativa. Aí tem lá, ilidile, eludelo. Carai, se isso não for política, eu não sei o que é. Ah, mas é que eu quero deixar as pessoas que não se veem em gênero, e é também um movimento político, representadas. Porque eles existem, eles são clientes, eles podem ser maneiro. Então como é que você faz isso, de deixar essas pessoas se sentirem representadas, e não gerar um conflito artificial? Ou seja, não é porque você quer dar inclusão que qualquer forma de inclusão é válida. Por que não faz igual Dark Souls? Corpo tipo 1, corpo tipo 2. Faz em jogos que tem um histórico direto, tipo um Cyberpunk. Não dá opção. Ou que tal não importar a pauta política de outros países pra cá e deixa uma localização, deixa pra lá. Ou, sabe o que você pode fazer? Que seria muito inteligente? Na hora de baixar o jogo, na hora que tá cadastrado o gênero da pessoa, ele aparece a opção. Ou você vai me falar que a pessoa é um monstro porque não gosta de pronome neutro, que todo o que ela quiser tem que ser. Isso não é nem um consenso. Pronome neutro é muito mais uma gíria. Imagine tá lá, tá lá português Brasil, português carioca, português paulista, português goiano, português surfista, português skatista, português interior de Manaus, português São Paulo Zona Sul, português São Paulo Zona Oeste, sendo que a indústria se moldou uma padronização estético-narrativa da sua pronúncia, única e exclusivamente para não ter esse tipo de conexão, pelo menos games, né? Que é aquilo que o pessoal fala de que você mistura um pouco as características de sotaques para criar algo mais próprio, para você fazer até mesmo, por exemplo, eu sou paulista. Cara, eu não sinto que o português paulista que tá nos filmes é o meu português. Um pouquinho do carioca, viu? O carioca eu sinto um pouquinho, mas acho que até... E o carioca fala que ele sente um pouquinho também, mas as dublagens de português paulistas não é o português de São Paulo. Não é um sotaque de São Paulo. É similar, mas não é. Então, por ser similar, quando eu assisto uma dublagem que foi feita em São Paulo, eu ainda tenho que me acostumar. Talvez bem menos do que uma pessoa do Nordeste. Mas só esse vínculo de ter que se acostumar cria um português único, que é chamado de português de dublagem. Hoje em dia isso está saindo por terra. O pessoal está colocando sotaque porque, graças a Deus, a internet conectou os sotaques, criando a cultura do diferente e bonito. Eu adoro quando acontece a cultura do diferente e bonito. Principalmente porque, assim como cacetada de paulistano, tá cheio de nordestino na minha família. Antigamente a gente jogava com um dicionário embaixo do braço pra entender inglês. A última coisa que a gente queria saber era de regra gramatical. E se o jogo... E, adivinha, se tivesse errado a gramática, você não ia conseguir traduzir direito. E você fazia pra todo jogo, ou o jogo tinha que estar top.
Vai ser muita. Você tem uma foto aí pra provar que você fazia isso ou você tá metendo louco? Porque eu vi muita gente que aprendeu inglês por causa de jogo, isso é fato. Então agora, se eu não tenha o intuito de traduzir, eu sou gamer de verdade. Ah, paradoxo dos escoceses de verdade, não é? Adivinha? A indústria hoje se moldou para não ter que precisar disso, porque isso era um erro. Aí você tá querendo falar, nossa, vocês reclamando de pronome neutro, mas antigamente a gente tinha que traduzir o jogo. Você acha que as pessoas não reclamavam do jogo? Ou você não reclamava do jogo por não estar dublado? Ou você acha que por não estar dublado, milhares de pessoas não jogaram? Então os de verdade é só quem lê legendado? Ou isso é simplesmente algo pro seu eguinho pra você se sentir melhor que os outros? Sabe por quê? Sabe o que isso significa você ir lá pegar o dicionário e dublar? Você tinha mais tempo. Como era em japonês, então a gente ia na sorte e apertava qualquer botão. Sabe o que tá faltando pra vocês? Problemas da vida real. Pagar conta, lidar com aluguel. Isso aqui, mano, vai se fuder, velho. Tu é um merda. Tu é um dos caras mais mimadinhos que eu já vi na minha vida. Eu vou parar o vídeo por aqui porque o vídeo já ficou grande. Mas eu vou explicar algo bem simplório pra você, meu amigão. Foda-se o dinheiro. Sim, foda-se o dinheiro. Tempo é melhor e mais importante do que dinheiro. Netflix é uma prova. Você nunca precisou com a internet nem de pagar por nenhum filme. A Netflix voou. Única e exclusivamente porque é mais fácil. Aí tu coloca que... Vamos... Pegar transporte público, lidar com pessoas chatas no dia a dia. Em outras palavras, tá faltando vocês saírem de casa. Agora, sabe quem de verdade tá perigando de nem ter esses problemas que eu citei agora? Quem faz os jogos que você, meu amigo Berechurão, tá detonando na internet sem nem ao menos ter jogado. Demissões em massa. Nem ao menos ter jogado. E daí? E daí? E daí? Os problemas da indústria, eu sou obrigado a comprar? Sou obrigado a gostar? Ah, é que tem problemas muito maiores. Ah, você acha que eu não sei? Ao eu reclamar de um problema, você acha que eu não tenho a capacidade de reclamar dos outros? Ou será do que eu tô reclamando é do aspecto que está referente a mim, que é o que eu gosto? Porque, hein? Ah, eu queria mais jogo. Oh, mas olha o tanto de empresa sendo demitida porque não consegue fazer jogo. Eu quero mais jogo, por exemplo. Eu quero mais filme. Ai, mas olha, como é que o pessoal... Aquela argumentação. Mudamos o Sonic feio, aí os fãs são culpados porque fez o estúdio que reanimou o Sonic feio, falir. Olha o que vocês fizeram, seus monstros. Eu sou obrigado agora a complexar? Cara, você tá reclamando do público, do que você tá reclamando? Vamos lá. De desenvolvedores, diversos estúdios fechando, preços de jogos cada vez mais altos, jogos como serviço crescendo cada vez mais, crunch levando funcionários a crise de ansiedade, problemas reais que afetam essas pessoas e a nós, jogadores. Mas disso ninguém quer reclamar, né? Agora, sabe o que me deixa... Ninguém quer reclamar. Ninguém quer. Você já sabe o que é viés de foco? Normalmente, quando a pessoa reclama de cultura woke, existe um macrocosmos por trás. Você sabe que, eu não sei se naquele comentário, tudo que você falou, na palavra woke, pode, não é que está codificado lá. Porque adivinha, a cultura woke está permeando a cultura do entretenimento, não só do entretenimento, tem um pouquinho do senso acadêmico. Mas o senso acadêmico, como ele é uma área lá de debates e não de expressão, é bem menos. Desde a época de 80. Se você estudar o cinema, você vai perceber. Talvez não como o nome woke, que foi popularizado hoje em dia, mas literal a parte da politização de tudo. Que é um dos motivos da academia valorizar tanto o consenso de melhora de mundo. Ou seja, no termo woke pode estar codificado exatamente um desses problemas. Que a indústria está cheio de problemas, mas a preocupação da indústria, cheia de problemas, com jogos ruins, vendendo pouco, caros, é colocar a opção de pronome neutro, que é uma parcela quase que insignificante do público, enquanto o que os outros jogadores, que são a parte massiva, quer. Quando você dá o direito de detalhes, quer dizer que o resto está muito bem servido. Você não faz um bolo colocando detalhezinhos quando a cobertura tá ruim, não é? É como se você fizesse sistema de cota e a pessoa que está sendo... É como o sistema de cota e enquanto não está entrando ninguém na faculdade. Mesmo que faça sentido, você vai criar simbioticamente o senso de injustiça. O cara, meu Deus, toda a indústria dos games são feitas pro jogador X. Agora que estão tentando pegar outro aspecto de jogadores, vocês ficam bravinhos. É porque o jogador X que criou e mantém essa indústria. Porque o público que eles estão tentando agradecer? Não. Apanhar agora não vai sustentar a indústria. Quem vai sustentar ainda são os antigos. Estão pegando o dinheiro que eu pago para esse tipo de coisa, jogando para outra coisa e eu tô aqui me ferrando. Isso não é verdade. Eu sei que é um pensamento simplista. Eu sei exatamente o que é. Só que essa é a percepção que, infelizmente, o cara tem argumento, ele tem a sensação. Tivemos franquias destruídas porque as pessoas quiseram
colocar representatividade. Quiseram plasticamente fazer mudanças e valor de choque. Tivemos franquias que fizeram filmes, pelo menos o que é o mais contexto, para irritar os fãs. Adivinha? Flopou e ninguém assistiu. Por quê? Porque ele achou que, ao irritar os fãs, isso sinalizaria para pessoas que não são fãs, que atrairia e reformaria o público, porque eles acharam que, assim como eles são o pensamento hegemônico, o público médio estaria sendo esse pensamento hegemônico. Não estou falando que não tem que fazer. Muito pelo contrário, meu amigo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sabe uma coisa que eu reclamo da sexualização masculina? É não ter sexualização feminina. Falei, me antecipei. Sabe por que eu reclamo da sexualização feminina? É porque não tem a masculina. Bota homem lá, porra. Bota homem. Quer fazer? Faz os dois, pô. Para as meninas gostar também. Entendeu? Aquele tipo de mulher idiota. Ai, eu não gosto de videogame porque apela demais pra fantasia masculina. Então bota pra apelar pra fantasia feminina também, pô. Pra ela ver que é bom, pra ela se divertir, pra ela saber que tem tipo de jogo que você pode ser mais plástico, que você pode só jogar pra gente bonita e que você pode jogar esse tipo de jogo e você pode jogar aquele jogo mega pessoal, calcado em realidade, que você vai colocar uma pessoa com as expressões reais. Não tem problema esses dois tipos de estilos existirem. O que está acontecendo hoje em dia é a pessoa sentindo que a existência de um jogo mais realista está sendo problematizada, sendo usada como palanque ideológico para problematizar e aniquilar o jogo mais caricatural. Ale, a pessoa está errada, mas o discurso existe. Eu sei que as pessoas que reclamam não vão ter projeção, porque eles não pagam. Mas você vai colocar para o público como ele não tem esse medo? Literal, estavam colocando a culpa de mulheres irem de arrasta para cima, se matarem por culpa dos jogos, porque algo que a mulher não consome, entre aspas, objetifica ela e isso faz ela ter depressão e se autossu, sem base nenhuma. Não é como se literal o Instagram, que é o Instagram, que é a base disso, só tem efeito negativo em autoconsumo. Mas os jogos são culpados. Você vê isso sendo supravalorizado. Eu sei que eu tenho capacidade de diferenciar, mas tem, como eu falei lá no começo da argumentação, tem gente que não tem. E você tem que... E a indústria se baseia nelas, caramba! A indústria sempre se baseou. Ah, ele está falando merda, sempre existiu filme cabeça, filme... Exato, adivinha quem sustenta a indústria? Adivinha quem tem o dinheiro? Os filmes que fazem bilhão são merda! Tá lá Avatar, o que tem de Avatar? O que tem profundo de Avatar? Até se corrigir com a inflação. Não são os filmes mais profundos do mundo. Não são os filmes entre aspas arte. É subsídio. E você, sabendo disso, você não age disso? Você tem que pensar nisso. Mas não. Assim como ficar falando de cultura woke, igual um bando de imbecil na internet, igual uns caras que falam, oh meu Deus, você quer se ver num personagem? Nossa, isso é coisa de egoísta. Puta que pariu. Oh, o raio do Godzilla é rosa. Ai, Sam Wilson é lacração. É um bando de imbecil. Ficar fazendo isso, colocando pra conseguir marketing de hate, fazer isso, igual fizeram com a Pequena Sereia, mesmo ficou mais ou menos mal feito, mas não fizeram da Diana, seria o certo? Aceitar a mediocridade pra fazer propaganda e instrumentalizar a sua causa por uma empresa que assim quando o dinheiro começar a cair, ela vai pro outro lado, porque é por isso que ela tá do seu? Você acha que isso é legal? Você acha que isso é benéfico? Chegamos onde nós estamos hoje. Não foi. Em vez de agir no problema, você criou uma falsa guerra de imbecil. E eu falo disso porque antigamente, uns 5 anos atrás, a principal característica dos anti-woke era literal nesse discurso de não ter que politizar. Me deixa não poder politizar. Hoje em dia, eles estão politizando ao ponto que tem filme merda, só que ressona com a ideologia deles e eles estão batendo palma. E nem tô falando do Somewhat Freedom, não. Tem outro filme lá, merda, de super-herói, que é baseado nos contos clássicos, que se vendeu como um filme conservador de herói, e é uma merda. Acho que é com Stallone. Uma merda. E eles estão lá batendo palma como se fosse a maior coisa do mundo. Se tornaram iguais. Só com menos projeção, porque eles não produzem arte, só reclamam. Mas puto e com raiva de tudo isso que tá acontecendo agora, é você tá assistindo e não ter se inscrito no canal. Olha esse botãozinho aqui. Na minha época era melhor. Sério, antigamente a gente só se preocupava com uma única coisa, se divertir. Essa geração de agora tá muito mais preocupada. Obrigado, confirmou o que eu falei. E hoje em dia os jogos estão pensando mais em te impactar, mudar a sua vida. Porque hoje em dia, por causa do padrão de público, é mais cinema do que jogo. Em reclamar do que jogar. Parece que sai por aí querendo farmar likes enquanto se acha a pessoa. Aí você fala, Lê, por quê? Porque o cinema é muito mais antigo e tem muito mais público bruto. Então, você fazer um apelo de arte com o viés do cinema
Você faz a pessoa não ter que aprender a jogar. Ela usa o que ela conhece do cinema, as técnicas que ela conhece do cinema, coloca no jogo, pum, ela se conecta muito mais. Entendeu? Ponto. Esse é um dos motivos que os gamers raízes se apegam tanto a Dark Souls. Esse é um dos motivos. Porque ele exemplifica muito bem o que eram os jogos antigos. O foco é a gameplay, que se tiver história, eu quiser a história, tem lá, e é uma história boa. É basicamente isso. E esse é um dos motivos que nós, pelo menos brasileiros, eu não vou mentir que essa percepção que eu tô falando aqui é muito mais BR, muito mais latina, muito mais de países que não foram contemplados com dublagem. Isso é bem diferente antigamente com países que tem dublagem, que tem legenda. Então eu tô falando da nossa vivência, não tô falando dos americanos não. Pau no cu deles. Mais sensata e inteligente do mundo, quando na verdade você só tá sendo um cara. A gente sabe que as redes sociais são uma Igual você. grande vitrine de pessoas querendo chamar a atenção, e quanto maior o ódio, maior o engajamento. Enquanto mais lambição de saco, maior também. Mas a pergunta que fica é, você tá chamando a atenção pro assunto certo? Você realmente precisa... Não, ninguém quer chamar pro assunto certo, a pessoa só quer se expressar. A pessoa só quer reclamar mesmo. A pessoa quer dar um gritinho, porque ela sabe que a voz dela é inexpressiva. E essa é uma das merdas. As pessoas reclamavam, achando que a voz dela é inexpressiva, e agora tá ganhando um pouquinho de projeção. Mas assim como tudo, não vai mudar porcaria nenhuma. Porque falar não muda o mundo. A carteira sim. E tenho certeza que se os jogos estivessem vendendo tops, aquele negócio, ai, quem lacra não lucra, meus ovos, tá aí, meus ovos, pra caraca, porque ainda é uma minoria, mesmo que barulhenta, como toda minoria, é porque estão tendo argumentação, estão tendo respaldo, e pra piorar, pode não ser o maior motivador de problemas, mas é um dos problemas. Você dar foco ou desfoco não torna o problema um erro. O problema é uma solução. Caçar pelo em ovo por conta de algo que você não gosta. Imagina só se Metal Gear Solid 2, um jogo que critica as guerras e a manipulação política, saísse nos dias de hoje. Ou então GTA 4. Será que uma das partes da crítica é que antes era bem feito, hoje não? Quantos jogos são hoje, lançados hoje, são tão bem feitos quanto esses jogos? Ou se pá, vão pegar esses jogos, remasterizar e lançar hoje em dia? Tá, então me vê aí. Você tá pegando o melhor do passado. Qual é o melhor do futuro, do período presente? Com esse nível de profundidade, com esse nível de concatenação. 4, que fala basicamente sobre imigração e patriotismo exacerbado, estivesse sendo lançado hoje em dia. Ou você não prestou atenção na história e só jogou pra atirar. Ah, mas antigamente você pagava 3 por 10 e podia devolver. Hoje em dia um jogo tá custando no mínimo 300 reais. Eu não posso gastar assim. Sim, você não pode. Por isso existe algo chamado política de... Isso aqui, mano, esse cara nunca teve que devolver. Ele tá no clássico argumentação para discordar. Que é o quê? Ele não sabe do que ele tá falando. Ele só tá procurando a argumentação que faz sentido pra ele se sentir superior. Por quê? Eu hoje tô com 3 calças aqui, que eu paguei 37 reais nelas, não servem em mim e eu não fui devolver. Só porque o correio é 45 minutos daqui. Se os jogos fossem de graça, mas para você ter o jogo, você tem que jogar 2 horas dele, as pessoas não iriam fazer. Como eu dei uma palhinha, o tempo é mais importante do que o dinheiro. Aí você alinha o tempo de pessoas adultas, que têm menos tempo, que chegam cansadas do trabalho e querem jogar um joguinho para desestressar, querem jogar um jogo para se imergir, querem jogar um jogo para sair do mundo. Nem que seja para passar raiva igual Dark Souls, mas ele quer se sentir foda, porque ele tá cansado. I am non-binary. E aí? E aí? Você tá vendo que essa argumentação não faz o menor sentido? Porque eu tô tirando o fator dinheiro, colocando só o fator tempo. Sabe por que, meu amigão, você fazia isso no passado? Porque o dinheiro, além de não ser seu, ser da mamãe e do papai, pra você pagar 3 por 10, você era uma criança que tinha tempo infinito. A gente volta exatamente aqui, ó. Quem se acha que tem percepções de tempo diferente? Esse que tem muito mais passado e muito mais futuro, ou esse que tem muito mais passado e pouco futuro? Qual é a percepção de tempo deles? E você, sendo um adulto velho, passou por 7 gerações, não percebe isso? Ou você está só instrumentalizando a informação para criar um falso debate, para bater num espantalho e ter razão? Isso sem dinheiro envolvido. Aí coloca os jogos sendo até 350 reais e um parto para devolver o dinheiro. Imagine como frustrante tu pagar 350 reais, jogar 2 horas, o jogo ser uma merda, você devolver o dinheiro e nem voltar para sua conta. Pra você gastar com algo que vale a pena, que vai te dar um prazer de verdade, tipo uma pizza, um filme no cinema. De reembolso. Serviços como Epic Games e Steam deixam você jogar até 2 horas antes de poder pedir um reembolso de um jogo no prazo de até 90 dias. 2 horas é o suficiente pra você saber se o jogo é bom ou se o jogo é ruim, sendo que tem jogos que podem demorar até mais de 10. Não é uma boa métrica. O tempo não é o mesmo pra todos. O tempo pode ser mais ou menos, e o tempo pode ser aquele principal
agravante. Olha, você não tem tempo pra jogar, mas tem tempo pra reclamar. Reclamar é um prazer garantido. Essa é a merda. Pelo prazer e a necessidade humana de se expressar, de se conectar com outros humanos. Assim como a sua necessidade de você elogiar e receber o feedback. Nossa, jogo bom mesmo, é um jogo maravilhoso, o melhor jogo da minha vida. Joguei 10 vezes, mas não jogou nada. É por isso que existe review, né? É aquilo que eu falei. Review. Muita gente pega análises muito melhor de jogo pelo review do que assistindo. Mas ainda assim, jogar é a experiência definitiva do jogo. Mas é uma experiência. Assistir é outra experiência que pode ser tão valorosa, não ter o mesmo valor, ser tão valorosa, valores diferentes. Jogar uma coisa, assistir é outra do que outras. Como eu falei aqui com o Sonic Unleashed, que eu achei uma merda de jogar, mas adorei assistir como se fosse um filme. Ali, mas se você fala isso, talvez a pessoa não goste de jogar, talvez realmente a pessoa não goste de jogar e critique como a história que ela percebeu pelo joguinho. E talvez o real problema disso seja que o youtuber de anti-woke que ele tá assistindo é um puta do idiota imbecil que não consegue fazer uma análise nem um ensaio interessante. Como eu já falei, o que me deixa puto é mentira e mediocridade. Se o cara não jogou e fala que jogou, eu acho antiético, independente se a análise dele for boa ou ruim. Agora, se ele jogou, zerou, tá falando de imbecilidade, eu vou achar uma merda, independente de qualquer coisa. E se pelo menos tivesse proporcionalidade, eu já vi análise muito melhor, muito mais profunda de jogos que eu joguei, não são muitos, mas que eu joguei em vídeo do que jogando mesmo. Porque a entrega não foi tão bem executada no game e o cara que teve que resgatar. Dias que vamos combinar que dá pra saber se você vai ficar ou não com o jogo. Caso você não dá. Depende muito do jogo e até ainda assim, imagine, mano, eu tenho 3 horas do meu dia de lazer. Uma eu gasto gravando o vídeo pra cá e guardando o vídeo pro vídeo final. Sobra 2 horas. Que às vezes eu pego mais uma dessa 1 hora para fazer pesquisa, para dar uma estudada, ou até mesmo para editar mais um pouquinho o vídeo que eu tava editando na primeira hora. Sobra 1 hora. Aí eu pego essa 1 hora do meu vídeo, do meu dia, jogo um jogo por 1 hora, acho uma merda. Cara, essas minhas 2 horas desperdiçadas num jogo merda, pra mim é muito mais valoroso do que o dinheiro que eu paguei. Se eu pudesse, fique com os 350, mas me devolva essas 2 horas da minha vida, eu acho que essas 2 horas da minha vida valeriam mais. Porque o dinheiro eu posso perder, como eu já perdi. Mas você não tá na rua, cai a sua carteira e cai 2 horas da sua vida e você perde 2 horas da sua vida no chão. Você perde dinheiro, de tempo não. Você não quer perder. Ali, você é hipócrita. Você é hipócrita. Você perde tempo sim. Você assiste animação ruim, tá lá no seu canal. Eu assisto animação ruim porque eu gosto. Eu não gosto de jogar jogo ruim. Mas qual é a lógica que eu estudo animação? E tá lá no meu vídeo de Heróis da Máscara Dourada. Às vezes assistir uma animação ruim é mais divertida do que uma animação medíocre. Mas, como eu adivinha, eu falei no Incrível Mauricinho, às vezes isso me entra numa espiral de filme merda que isso me cansa. Olha que interessante complexidade, né? É feita a compra de uma mídia física online. A lei de direito de arrependimento te protege, já que dentro de até 7 dias você pode devolver o produto. Vai lá. Tô com um tênis aqui que não serve no meu pé. Eu fui tentar resolver. Os filhos da mãe enrolou, que eu perdi a paciência. Então, vocês ganharam. Pega esse tênis de merda e fui embora. Não cabe no meu pé. Vou dar de presente pra alguém. Vai, você nunca teve que fazer isso. E ter que fazer isso é pior do que o dinheiro que eu tô gastando, pelo menos pra mim. Então imagine quem não tem dinheiro e quem não tem tempo. Porque dinheiro eu tenho. Então imagine quem não tem dinheiro e não tem tempo. Só tem dinheiro pra comprar porra. Porque tu acha que FIFA vende, caramba? Porque é um entretenimento e um prazer garantido. Que a pessoa vai ter um replay, jogar 300 horas de FIFA, de COD desses jogos, que é garantido do prazer da pessoa por um valor baixíssimo. É o que o pessoal fala de dividir o tempo jogado pelo valor gasto, mesmo num jogo medíocre. Cara, como é que pode tu trabalhar com games e ter uma análise tão porca? Eu que não sou porra nenhuma de games, sei mais que tu, porra. PlayStation e Xbox seguem um caminho parecido, porém o prazo de compras online é de 14 dias a partir da data da compra. Pesquisa aí que vocês vão achar certinho como funciona. Ah, mas eu quero comprar jogo? Bom, então testa. Tem demo, tem Game Pass, tem PlayStation Plus, existem diversos serviços disponíveis para você poder testar um jogo e saber se ele é ou não pra você. Olha, vai. Aí, eu vou lá, reclamo, com apenas é uma merda, e você vai falar que eu sou também fabricado, porque não tem como saber através de uma band de pixels na tela. Porque o que você quer falar é, se você jogar de verdade, você vai gostar dos jogos que eu gosto, porque o meu gosto é definitivo. Yeah! Porque se o cara é limitado e burro, ele vai jogar de maneira limitada e burra e depois vai dar a porcaria. É aquilo que eu falei, caramba. O senso de bom é comparado ao seu padrão de consumo. De novo, voltar nessa bodega aqui. Se você pegar uma obra, pega a pedra do chefão e dá pra um menino com cérebro do TikTok, ele vai dormir. Então você tá falando algo que nem se o que você estivesse falando tá certo, resolveria o seu problema. Que daria a mesma coisa, porque não é o problema. Espero que eu sei que você sabia dessa. E se tudo isso não bastasse, ainda tem um outro modo de testar que muitos de nós fazíamos antigamente e eu acho que vocês sabem de qual eu tô falando. Vai se lascar.
vai se ferrar. Vai pra puta que te pariu. Você já teve a porra das suas contas invadidas, seu caralho? Nem todo mundo sabe baixar jogo pirata. Nem todo mundo sabe os trâmites. Porque o povo comum, caramba. Tem gente que nem sabia onde era o botão de reembolso. Pra quem você tá falando? Exatamente pra um público tão nichado que não chega aos pés do público grande, que é o que sustenta a indústria. É o povo que às vezes só compra aquilo que tá em promoção, não porque tá mais barato, mas é o que tá no banner da loja, que também só funciona com o computador de maneira consistente, que nem todo mundo tem computador e muita gente compra o apelo do videogame. É pra quem não entende tudo de PC. Que argumentação esquizofrênica. Perdão por ser esquizofrênico, é coisa de expressão. Resumo da ópera. Tire suas próprias conclusões e, pelo amor dos deuses do videogame, Não tire suas próprias conclusões, porque eu não tenho tempo do todo mundo pra qualquer joguinho que eu for ter que comprar, ter que ficar 2 horas fazendo pesquisa. Eu prefiro confiar muito no meu amigo, que joga pra caramba, que eu sei os gostos dele, e ele gosta muito do gosto parecido. Mano, tô querendo jogar um jogo, me indica. Ele fala tal, foda-se, eu vou lá e compro, e muito provavelmente eu vou gostar. Que é o sistema médio de review do YouTube. Ressonância por gosto, não por qualidade, nem por crítica. Porque nem todos são um bando de ter a honra de trabalhar com games como você e ter tempo infinito. Eu trabalho 12 horas editando vídeo. Eu não tenho esse tempo para testar por mim mesmo. Então me deixe ser fabricado. Tô fazendo aspas, esqueci que não tem câmera nessa bodega. E esqueci que eu não tô aparecendo. Não, eu não tô aparecendo o vídeo inteiro. Esqueci de abrir a bodega. Ah, merda. Entendeu? Tá, vamos lá. Entendeu? Eu não tenho esse tempo, caramba. E você tá me atacando. Eu estou fazendo agora a argumentação de arquétipo, tá? Eu não jogo tanto jogo, mas eu tô falando como se fosse, tá? Então você está me atacando não tô te atacando. Tô atacando um cara que faz o que você faz, mas que tem argumentos parecidos com o que você tem, mas com uma linha ideológica diferente da sua. Caralho, que medíocre você é, mas tudo bem. Todo mundo sabe o que você tá fazendo. E nenhuma das suas soluções diz nada. Porque o seu vídeo é essa geração mais chata de jogadores. Porque reclamam. Você não atacou única e exclusivamente a qualidade da argumentação, porque isso não era conveniente para você. Você simplificou todas as argumentações porque era conveniente para você. Você se deu de inteligentão e de mestre sabido para um apelo de autoridade porque é conveniente para você. E no final seu vídeo não serviu para nada e é um reflexo da sua própria crítica. Para ver todos aqueles não como vítimas, mas como inimigos. Nossa, como vítimas, sim, pô. Deve ter vítimas, pelo menos, de pessoas que não têm a capacidade de fazer uma boa análise, seja de games, seja de mercado, seja de análise. Você não poderia ter... Ou você fala, mano, esse texto desse gênero neutro é patético, é uma merda. É algo bizarro. Tá certo. Mas, pô, mano, o jogo deve ter outras qualidadezinhas, pô. Não. Vocês querem nulificar, porque o que vocês querem é instrumentalizar o discurso e matar aqueles que reclamam. Não existiria reclamação de vocês se os termos da reclamação não fossem do que vocês gostam. Vocês pegaram algo que é ruim, objetivamente ruim. Ruim pra cacete. Aquele texto é bizarro. É bizonho. Mas é tão pequenininho. Ai, mas é opcional. Ai, mas é ruim. É dissonante. E vocês querem quantificar o quanto as pessoas têm que se incomodar. Quem são vocês? Vão se lascar. É defectivo. Um illy-dilly é bizarro. Dói nos meus ouvidos. Ai, mas antigamente não era defectivo. Tinha lógica. Tinha aprendizado. Tava aprendendo outra língua. Tava me esforçando num jogo bom. Agora tô num jogo medíocre recebendo um illy-dilly na cara. Que você só concorda porque você concorda que é punheta ideológica. Você não consegue apontar nenhum outro senso de qualidade que não seja é o que eu concordo, logo é bom. Parabéns. Você é tão medíocre quanto o outro que tá falando, que você tá reclamando, a diferença que você acha que você tá alinhado com a verdade. Só que você é limitado demais pra perceber que a verdade é complexa. A vida tá muito fácil pra você, está tudo traduzido, tem jogos a rodo em todos os lugares, opções diversas e por aí vai. Se divirta e não seja um otário na internet, afinal, um dia você ainda vai crescer. O Voxel... Talvez um dia você também cresça pra perceber o que você não é o centro do mundo. Essa sua arrogância, essa pedância, não ajudou, não convenceu. É igual esses jogos de merda que não propõem um debate, propõem uma afirmação. O que é non-binary? Eu sou non-binary. Então, o que você é? Non-binary. O que você gosta? Non-binary. Não propõe, não desenvolve, é chacota pela chacota, tudo gratuito. Língua viva no sentido de usabilidade.
É muito difícil você pegar conexões que não vão para usabilidade. Foi de voz MC para você. Então, mudança da língua pode mudar o quanto quiser. Norma culta é outras coisas, não. Não é referir em português, é defectivo. Não é o que eu aprendo, não é o que eu uso, eu não gosto, não me é sonoro. Não gosto. Eu não vou usar. Não vou usar. Não quero usar. Acabou. Para mim é gíria. São veículos gamer, youtubers, podcaster, todos temos a nossa opinião, mas a sua não precisa ser necessariamente a nossa, tá? Jogos também são uma forma de arte e entretenimento que merece Precisa. Você acabou de falar isso. Porque você em nenhum momento atacou a qualidade, a formulação, ou como deveria ser construído, logicamente, o argumento, onde a sua única base foi jogue, tendo que jogar não é a experiência que vai definir uma boa qualidade de uma crítica. Na verdade, você não conseguiu provar nem que uma crítica ruim é objetivamente baseada em trailers. Tá cheio de trailer que era uma merda e foi uma merda. apreciada e não apedrejada. Lute por preços Bem, merece ser apedrejada, porque além de ser uma expressão de arte, é uma expressão de consumo. E o consumo também faz parte da arte, porque também é a fusão de seres. Assim como a expressão você fala para ser ouvido, se você falar e ninguém ouvir ainda é arte, assim como ao você ouvir também se torna arte, mesmo se a pessoa não estiver mais a entrar aqui. Um filme continua sendo arte, mesmo se todos os seus idealizadores, produtores e atores tiverem morrido. Ao mesmo tempo que esse filme continuar sendo arte se ele tiver num CD e nunca tiver sido tocado no meio do deserto. Porque a arte é a ação temporal que causa ou quer ou almeja fazer ou causar sentimentos humanos. É muito gostoso quando você deleta o papel do consumidor da arte, não é? menores, brigue com as empresas para que mantenham empregados as pessoas que fazem a gente se divertir. E o mais importante, não seja babaca. Estamos conversados? Então agora é a hora que vocês me xingam aqui nos comentários, enquanto eu humildemente peço para vocês deixarem ou não o like no vídeo. Mas caraca, o vídeo aqui foi longo. Me perdoem, mas eu falei tudo que eu tinha que falar. E sabe o que é pior? Tudo que eu falei é básico, tá? Eu sei que muita gente nunca deve ter pensado nisso que eu falei aqui. Mas vai por mim. Não é tão complexo, não é tão, oh meu Deus, incrível. É mais aquilo de quando você para refletir. Como que o pessoal fala? Tem uma piada de pensamentos complexos para se ter no chuveiro. Você não precisa ler nenhuma súmula, nenhum ensaio. Mas se você pensar bastante, você chega nessas conclusões. Então não são a expressão de consciência, nem a expressão de inteligência, mas a expressão de que você está concatenando informações para chegar em boas conclusões. Basicamente é isso. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E cara da Voxel, cadê o apresentador? Roteiro e apresentação, roteiro e apresentação. Derek, melhora, cara, pelo amor de Deus. Se você não fosse tão pedante, tão dono da verdade... Porque, cara, você tem noção que você fez um vídeo pra reclamar de quem reclama? Tão plástico contra quem reclama? Você nem foi no viés psicológico negativo do excesso de reclamação que pode reformular a sua percepção pro lado negativo das coisas, diminuindo o seu prazer. Nem isso. Você é a versão cheirosa de quem você reclama. A mediocridade de um lado e de outro da mesma moeda. E é isso que é indignante. O medíocre sendo exaltado.